pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast da Evomilk. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos recebendo Naim Ribeiro. Ele é técnico da Macalé. Naim, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pelo seu tempo. Ô Sara, eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar aqui hoje para a gente bater esse papo, né, e levar ali situações que a gente vive no dia a dia da gente com laticínios, né, a gente visita algumas empresas e também tem a vivência da gente que trabalhou na fábrica, então trazer algumas situações aí que possa contribuir com esse nosso setor aí que é tão sofrido, mas a gente também nunca abandona ele, né? A gente de jeito nenhum. É a praga do bezerro, né? Que a gente não larga ela de jeito nenhum. Verdade. E pessoal, antes da gente ir para nossa pauta aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios, aciona o sininho e você vai acompanhar os lançamentos semanais que a Evomilk prepara para vocês. Nós estamos também no Spotify e você pode também seguir todas as nossas redes sociais, né? @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR e @Sara.machados. Procura lá. Naim, antes da gente ir para a nossa pauta, eu queria que você contasse para o pessoal a sua jornada no leite. Quando que você começou, por onde você já caminhou e para o pessoal já saber, caramba, né? Realmente ele tem muita experiência para compartilhar. Já sofreu, aqui. Esse já sofreu. Esse já sofreu. Sabe do que eu sofro aqui hoje, né? Não, é verdade, Sara. Eu acho que assim, a gente já tem uma história, né? Tem ao longo de 17 anos aí que eu tô na área de laticínios. Eu me formei, meu pai, eu vou começar desde o início. Meu avô, produtor de leite, meus avós, tanto por parte de mãe e de pai, produtor de leite. Meu pai sempre foi produtor de leite, eu sempre tive nesse meio do leite, né? Uhum. E aí eu fui estudar em Rio Pomba, fazer o curso de tecnólogo em laticínios. Me formei em 2007. E aí, né, assim que eu formei, aquela busca para conseguir um emprego e você sem experiência, sem conhecimento, os laticínios naquela época ainda não tinha tantos técnicos, né? Eram os laticínios maiores que tinha técnico. Sim. O pequeno se via assim, eu não preciso de técnico. Eu não tenho, né? Eu não tenho tamanho para ter técnico. Então, e na minha cidade, eu sou de Guiricema, né? Perto ali de Visconde Rio Branco, Bar. E ali não tinha muitos laticínios grandes que encaravam a necessidade de um técnico ali dentro da sua realidade. E aí aquela procura, eu não queria sair da região. E aí esse meu pai, junto comigo, falou, vamos montar um pequeno laticínio aqui para a gente trabalhar com a produção nossa aqui. E aí começou ali, eu com pouca experiência, eu tinha 20 anos na época, e a gente vai ali buscando ali meios de sobressair no mercado de leite. Aí eu vivi dois problemas, né? Que é o mexer com leite, né? Produzir leite e processar ele. Que não é fácil nenhuma das duas situações. Com certeza. E assim, trabalhei muito, fiquei durante 3 anos nessa mesma situação. E aí chegou um ponto que eu vi que não dava, porque eu não tinha experiência suficiente para aquilo, não tinha condições de evoluir, e aí começa a ter aqueles problemas de fiscalização, que você é pequenininho, aquelas dificuldades, e aí eu optei em procurar um emprego, aí eu já tinha um pouco de experiência, eu fui trabalhar num laticínio lá em Guiricema, Cantinho de Minas, é um laticínio pequeno, mas aí fui adquirindo experiência e fiquei lá durante 2 anos, e depois eu segui para o laticínio Monte Celeste. E aí a gente começou lá no Monte Celeste em 2012, e eu fiquei lá até o ano de 2020. Eu finalizei 2019, né? Dia 10 de dezembro de 2019. Sim. Aí me desliguei da empresa e fui para o Macalé trabalhar nessa parte mais comercial. E assim, o que me motivou a ir para essa área, Sara, é porque a gente dentro da fábrica você fica ali limitado àquelas condições e situações que te acontecem no dia a dia. Sim. E eu queria buscar mais conhecimento, viver outras situações dentro de fábrica para que eu evoluísse como profissional e me visse em situações diferentes. Lá era uma fábrica praticamente exclusiva de Minas Frescal, a gente fazia um pouco de mussarela, requeijão, mas o foco era Minas Frescal, então eu falei assim, eu quero evoluir, conhecer de outros queijos, conhecer outros negócios, saber mais a fundo sobre esses ingredientes, né? Sim, Foi algo que sempre me chamou a atenção. E aí, estamos aí há 3 anos nessa área, espero que
por muito tempo, eu tenho gostado muito, a gente convive com muitas pessoas, ideias diferentes, a gente aprende e também leva um pouco do conhecimento que a gente tem para essas empresas. E isso me motiva bastante. Não, maravilha. E aqui, já deixo aqui a minha gratidão a Macalé, né, por disponibilizar o técnico para vir aqui bater um papo com a gente, né? É isso que o Naim falou, é muita questão de trocar experiência, né? Eu acho que quando você vive, né, muitas experiências, você tem condições de vir aqui, né, e compartilhar muita coisa. E nós temos um episódio aqui no Papo de Laticínios com o Monte Celeste, né? Um abraço pro Pedro, né? Muito obrigada. Tem que voltar aqui e contar mais histórias, Pedro. Eu deixei essa bomba pro Pedro. Eu acho que ele até falou. O técnico aqui me falou. No começo aqui você vai passar um pouco de aperto, né? Mas depois você acostuma, né? Eles têm uma história incrível, né? Ele contou a história aqui no Papo de Laticínios. E aí, Naim, nós vamos, né? Tem um amigo nosso que fala que é dor de cabelo pegando fogo, né? Qual que é a dor de cabelo pegando fogo? E é muito rendimento, né? É muito isso, né? A gente tá numa série, né, falando sobre rendimentos. E aí você veio aqui, né, para trazer a sua experiência, a sua opinião, né, compartilhar aqui com o pessoal o que você já viu, o que o pessoal pode melhorar. Eu falo muito assim, olha, o pessoal tá ouvindo a gente falando assim, tá, né, a Sara, mas o Naim tá aí falando, ensinando como é que faz, mas vem aqui viver na prática. A gente entende, né, Naim? A gente sabe de todos os desafios, a gente sabe das dificuldades, o quanto que é difícil, né, a indústria de laticínios. Eu falo assim, eu não posso falar de outro que eu não conheço, mas a gente sabe o tanto que o nosso setor é complexo, né? Você recebe a matéria viva ali, né, num volume muito alto todos os dias. Então, pessoal, a gente conhece, a gente entende. A ideia aqui é trazer pessoas experientes para ajudar vocês a corrigirem, né, as falhas que podem ser corrigidas, né? À medida do possível, né? Assim... A gente, na verdade, não vem ensinar, a gente vem trazer as possibilidades que a gente enxerga dentro do negócio. Mas essa questão de ensinar é muito complexo, porque cada laticínio sabe da sua realidade. Exatamente. Qual mercado vai atingir? E às vezes você fala assim, tem um laticínio aí que tem 150 mil litros de leite e saiu do nada, né? Começou do zero e deu certo. E aí você vai criticar, falar que ele está trabalhando da maneira errada. Pelo contrário, com certeza tem muita coisa boa lá. É lógico que ele mesmo tem essa consciência, né? Sim, Acho que qualquer laticínio sabe que tem algo a melhorar ali, e isso é infinito, né? Eu acho que a melhoria ela é sempre constante. Eu acho que ninguém nunca vai chegar na excelência máxima, justamente pelo que você falou. Leite é um organismo vivo ali, né? São vários organismos vivos. Exato. Então são muitos fatores, né? Exatamente. E aí, Naim, é muito isso, né, o que a gente quer trazer aqui hoje, né, são os problemas relacionados ao rendimento, né, eu falo muito assim de qualidade do leite, né, eu sempre relaciono muito rendimento com qualidade do leite, mas não significa que é só isso, né, tem vários outros fatores que acontecem ali no dia a dia, até o mau humor de uma pessoa vai interferir, até o mau humor pode interferir, né, mas eu queria que você começasse aqui falando pra gente, assim, do seu ponto de vista, quais são os itens, né, que você classificaria assim como principais, né, que impactam no rendimento? Acho que assim, o leite é o principal ingrediente de qualquer queijo que a gente vai fazer. Então, se você começa a fazer um produto que a matéria-prima dele é de baixa qualidade, ele já vai sair comprometido. Então, assim, não existe uma forma da gente tratar de qualidade, de rendimento, sem falar do leite. Eu acho que é o ponto de partida, né? Mas... Eu acho assim, o pessoal às vezes fica muito falando, mas na qualidade, assim, é o básico, né? Na verdade, a gente nem deveria considerar, olha, a gente deveria considerar que o leite tem que chegar ali no padrão mínimo da legislação, né? Mas como ainda não é assim, a gente vai batendo. Seria que fosse melhor do que o padrão exigido da legislação. Mas, enfim... Eu acho que quando a gente fala de rendimento, o primeiro ponto seria a qualidade da matéria-prima, que no caso é o leite. Sim. Então, sem sombra de dúvidas, essa seria o principal. Mas existem outros fatores, né? Vamos considerar que o leite chegou dentro de um padrão aceitável de qualidade, então existem outros fatores que interferem. Processo, o tipo de equipamento que você tem. Principalmente quando a gente fala de mussarela, existem queijomates diferentes, tem gente que faz em tanque baixo, né? Então são várias possibilidades.
vai interferir, às vezes, até a sua energia. De repente, minha caldeira está fraca, está demorando a aquecer, o seu rendimento cai. A mão de obra sua, se está qualificada, se está treinada. O ingrediente que você usa um fermento adequado, um coagulante de qualidade. A sua estrutura física vai contribuir, se você tem uma câmara de salga correta, uma câmara de secagem, se você tem aquilo que o queijo ele necessita das etapas dele serem seguidas de forma correta e em sequência. É uma engrenagem, se você quebra em algum momento aquela sequência, você acaba tendo perdas ali de rendimento, de qualidade do seu produto. Então é tudo uma sequência, não tem o leite, obviamente, é o principal, mas também não adianta você ter um leite de qualidade e o restante do processo está visando rendimento, né? Falando de rendimento. E o restante do processo não está adequado. Sim. Então, são esses fatores aí que a gente tem que determinar. O problema, né, é quando você chega numa fábrica que tem um leite com, né, uma matéria-prima ruim, um dimensionamento errado de equipamento velho, equipe despreparada, temperatura errada, né, de tudo, falta de energia. Né, pois esse daí deve estar sofrendo muito, né? Coitado do técnico dessa empresa, porque pelo menos alguma coisa adequada ele tem que ter para ele conseguir entregar, né? Eu sempre falo assim, não me entregue um machado e me peça a eficiência de uma motosserra, né? Porque tem muita gente assim, te dá lá uma situação e quer que você tenha o melhor desempenho possível, quase com um resultado igual de quem tem um cenário muito melhor do que o seu. Então, você vai ter condições de entregar dentro daquelas limitações que você tem. Assim, e o que significa que não é questão olha, eu preciso de ter uma fábrica super moderna, eu preciso de ter pessoas caríssimas aqui com salários altos. Não, então não é isso também que vai resolver, né? Eu até já vivi algumas situações dentro de fábrica que a gente trabalhava de uma forma mais manual e tudo, e tinha um excelente resultado. E aí a empresa, vamos evoluir, vamos comprar equipamentos nem automatizados, mecanizados e tal, isso vai ficar muito bom. Realmente melhorou, mas depois de vários ajustes, então no início dava a impressão assim, não, vou ter que voltar para aquele sistema antigo, porque era aquilo que funcionava. Então, assim, depois, a longo prazo, com trabalho, com empenho, com ajustes, aquilo funcionou. Mas no primeiro momento, se a gente fosse imediatista, não, vamos voltar tudo, tira isso daqui e vamos voltar. E é o que a gente vê, às vezes, em algumas situações. A pessoa faz um investimento e não acredita naquilo que fez e não insiste. Porque, assim, laticínio você tem que ter perseverança, eu ia falar isso agora. né? Eu ia falar assim, vai muito de dedicação e paciência, né? Isso. Assim, para lidar com laticínios, porque não tem outro jeito. E é muito isso mesmo. Às vezes você vê a pessoa fazendo um investimento e às vezes ela ficou ali insistindo durante 30, 60 dias, não funcionou ainda, porque às vezes a equipe não estava preparada e tal. E aí o que acontece? Ela desiste daquilo, volta e fica com o investimento ali parado, né? Com aquele dinheiro ali empatado e com o processo ainda de forma né, mais antiga. E isso às vezes até queima aquele, né? A gente está falando aqui na situação de equipamento, né? Vamos falar de uma tecnologia, até um próprio produto mesmo, que sai novo no mercado, um ingrediente novo que você poderia evoluir ali, aí a pessoa usa uma, duas vezes, isso aqui não deu certo. Já desiste. Eu acho que tem que ter uma avaliação mais criteriosa, ter essa preparação, porque toda mudança acaba gerando um desconforto inicial. As pessoas que estão ali há muito tempo, que trabalham no operacional, elas querem a comodidade de fazer aquilo que elas estão habituadas. Geralmente ninguém quer sair da zona de conforto mesmo, né? Quer ficar ali, né? Qualquer mudança traz desconforto, o pessoal não quer. Né? Você tem que ter a sua ideia e acreditar nela e perseverar. É lógico que também não vai ser aquele teimoso, cabeça dura também, que pode chegar a um ponto que você realmente vai verificar ali, você vai entender que realmente eu estava errado, fiz essa mudança, acho que volta atrás. Mas muitas vezes é assim, vai no instinto, faz no peito e na raça e já desiste, né? Então... É verdade. Mas aí pra gente, né, falando ainda de rendimento,
E o que você dá de dica pro pessoal, assim, para calcular rendimento, né? O que seria um cálculo de rendimento, né? Porque eu vejo muito que tem muita gente que não tem uma pesagem errada. E se ele tem uma pesagem errada, como é que ele vai fazer? Ele tem, às vezes, dois problemas, né? Que são básicos, assim, medição, né? Aferição ali dos equipamentos, né? Na hora que chega o leite, em todos os processos ali de medir e na hora de pesar. E aí, como é que ele faz, né? Sara, você tocou num assunto que é interessante, porque assim, às vezes você vai em empresas, que você olha, a empresa é bem estruturada, você fala assim, não, aqui tá tudo certinho, não é possível. Na hora que você vai verificar no dia a dia, às vezes a pessoa tem o medidor de vazão, tem a medida, tem a régua lá na queijamate, e mesmo assim, vamos começar. Aí no tanque, na hora da coleta do leite, produtor faz uma medição. Sim, o produtor faz uma medição, aí o tanque faz aí outro, quando chega aí na o fábrica, transportador faz outro, aí o medidor de vazão da plataforma, né, ou a balança, faz outro, né? Isso, eu acho que aí às vezes alguns seguem apenas uma, eu acho que deveria confrontar todas essas medidas e também ficar atento àquela questão assim, sobrou leite do dia anterior, vamos jogar para o dia seguinte e tal. Isso tem que ser calculado. E o mais importante é assim, chega no final do mês, tenta zerar o leite do mês, porque por mais que você teve aquelas oscilações ao longo do mês, mas vai chegar no final do mês, você vai ter um rendimento mensal seu fechado, se você zerar aquele leite. Né? E aí, né, antes de você continuar, né, eu queria já tocar nesse assunto, que é exatamente isso. Porque geralmente o pessoal quer fazer assim, ele quer fazer o fechamento no dia 30, 31 do mês, né? Vamos fazer o nosso fechamento aqui, vamos fechar e ver o que aconteceu. Só que assim, o problema nosso de laticínio é esse. Eu não chego no dia 30, 6 horas da tarde, falo, acabou tudo, chegou tudo. Não, né? Ou você ainda tem leite para chegar até meia-noite, ou você ainda tem leite no seu silo que acaba misturando com o leite. Então, assim, é isso. Eu queria até que você desse um alerta pro pessoal. Falei, gente, como é que eu faço para poder calcular um rendimento com um leite que eu chego 24 horas no laticínios, né? Eu acho que você tem que tentar cercar ao máximo essas possibilidades. Confrontar a medida lá do transportador, a medida sua de plataforma e a sua medida de produção. Eu acho que é o primeiro ponto. Fazer os descontos de creme, né, que você tira a matéria gorda ali, ver se, é lógico que deve ter alguma perda, ou o leite também pode crescer porque você empurra ele com a água, né, dentro das suas tubulações. Sim. Então ele acaba algumas vezes crescendo, né, só empurrar ele. Então assim, é complicado porque tem que entender a realidade de cada um. Mas o que eu falo é assim, sempre tenta cercar todas essas possibilidades, faz um fechamento mensal. Eu sei que às vezes o queijo ainda está em processo, às vezes sobrou leite para o dia seguinte, mas eu acho que assim, com boa vontade, se você tiver esse interesse, vocês vão conseguir. Separa o leite, ó, esse leite aqui que foi do dia 30 ou do 31, né, do mês passado, não vamos misturar, vamos produzir ele primeiro, vamos marcar esses queijos lá, separar, pesar para a gente ter um fechamento mensal. E uma coisa que eu acho que de repente também eles podem fazer é fazer um rendimento prévio, né? Sim, e estimado, né? E depois ele né, bater ali, olha, deu isso, porque eu acho que no fechamento dele, às vezes no dia 30, 31, ali no dia 1º do próximo mês, ele não consegue ter exatamente o valor. Mas aí depois que o queijo já foi para a expedição, né? Que ele saiu do processo que já tá pesado lá certinho, aí ele consegue ter de novo. Fala, olha, não, deu uma diferença aqui, sei lá, de tantos por cento, mas, né, tá dentro do... Ele já tem essa porcentagem que ele vai calcular ali, né? Até mesmo através das peças, né? Mesmo antes de ter uma pesagem, ele já tem uma estimativa ali, se foi bom ou se foi ruim. A pessoa que olha, que verifica, ela já tem uma noção. Ela bate o olho e sabe ali pelo tanto de peça, como é que ficou o tanto de massa. O próprio queijeiro lá fala, não, sei que tá indo bem. Então, a gente tem mecanismos para fazer. Eu acho que a maioria faz correto, e tem alguns que ainda não se atentaram para esses pontos. Talvez pela correria do dia a dia, ou por não ter um profissional dedicado a esse tipo de atividade, né? Mas eu acho que é uma coisa que ele precisa entender que é muito importante, né, Nay? É muito importante ele medir, porque eu falo assim, 2 problemas sérios que ele tem. O de pagar o leite, né, o produtor, e o de vender o produto dele. É lógico. Né? E tá muito relacionado a isso. O que o meu leite está produzindo, né? Então eu acho que ele precisa de entender assim, olha, eu não tenho
tempo, mas ele precisa de dedicar um tempo para poder fazer isso. Não dá para ele contar com a sorte no final do mês. Não, Né? Ele não tem dá, que, não dá. né, ele tem que ser capaz de observar, olha, não, tá dando errado, né? Às vezes a qualidade não está conseguindo observar o que está acontecendo, mas tem alguma outra falha de processo que está perdendo o rendimento, né? É uma coisa que eu falei de fazer esse fechamento final do mês, mas é importante você ter esse rendimento dia a dia. Sim, Porque se você, é. só no final do mês que eu vou avaliar, não é isso que eu tô falando. 30 dias ele passou que ele não viu o que estava acontecendo No fechamento de errado, final, né? ele vai ver para tirar a dúvida das variações que ele tem do dia a dia. Mas ele tem que ver o rendimento dele hoje, agora, para amanhã ele corrigir. Você não pode passar 30 dias errando e só vai corrigir no mês que vem. Isso aí é importante. E uma coisa que eu falo assim, o rendimento, ele é a forma mais fácil de você reduzir o preço de venda que você pode... Porque o mercado, Sara, ele é soberano. O mercado de mussarela, por exemplo, você não consegue falar assim, não, o mercado hoje está falando que a mussarela é R$29 o quilo. A minha é 32. E pronto, né? E pronto, eu quero vender 32. Beleza, se você faz a venda direta, vai no mercado, mas se você tem um grande volume, você não coloca preço no seu produto. O mercado ele é soberano. Você tem que, dentro do que te é possível, melhorar rendimento, melhorar performance, tudo que você pode mão de ali, obra, né? tudo, cercar o que você pode para poder reduzir o custo do seu produto final. Aí a gente que é da área de ingrediente fica assim, não é comprar o mais barato, é comprar o produto que te entrega a melhor performance, o melhor custo-benefício. Não adianta eu economizar em um determinado produto, até no leite mesmo. Eu vou comprar o leite mais barato que tem na região, mas ele vem com água de baixa qualidade, ele não rende, tá ácido. Depois tem até uma pergunta só sobre isso, né? Adianta eu comprar o mais barato? Né? Não adianta, você tem que fazer o cálculo de tudo. É igual, eu dou sempre o exemplo do álcool e da gasolina. O cara tem que olhar isso, o álcool é sempre mais barato que a gasolina, mas nem sempre ele é mais vantajoso que a gasolina. Ele vai te entregar um menor rendimento ali. Então você tem que fazer essa conta, é o custo-benefício. Eu faço assim, igual treinamento de colaborador, né, equipamento. Não adianta eu ir lá querer comprar um equipamento, mas eu comprar o de pior qualidade. Não adianta eu encher minha fábrica de gente e eu tá todo mundo, né, andando para lá e para cá e não sabe exatamente o que precisa ser feito. Né? Todos os processos são eu falo assim, num processo de queijo, por exemplo, tudo é muito sério. Né? Desde do leite chegou, assim, todos os processos são muito sérios, não pode deixar na mão de qualquer um, né? A pessoa chegou, acabou de ser contratada, ela precisa estar preparada para poder assumir aquele posto ali, né? Exato. E é uma engrenagem, o seu trabalho, ele vai depender de alguém que está antes e alguém que está depois, né? Para você conseguir imprimir um bom resultado, você depende das outras pessoas, dos outros envolvidos. Então, tem que ter pessoas qualificadas em todas as etapas, não só de processo, mas também administrativo, né? E às vezes a pessoa falha assim, porque fala assim, não, o setor tal, né? Chegou alguém novo, vou tacar lá naquele setor tal que é menos importante. Às vezes ele classifica como menos importante, e não é. Né, assim, você tem todos os processos, um detalhe muito sério que compromete seu rendimento, né? Desde ali da queijomate, da fermentação, da filagem, da água gelada, de tudo, né? Você tem da salga, né? Todos são detalhes que pode comprometer, porque qualquer 0,5% que você perde em rendimento por causa de uma falha de processo, pensa bem, é muito dinheiro, né? Porque o volume é muito grande, né? Então... No nosso caso, centavos vale muito, né? Por exemplo, o litro do leite. Se você aumentar 5 centavos ou baratear 5 centavos, na hora de você fazer o pagamento, é muita diferença. É, muita diferença, muita mesmo. E aí, assim, eu até anotei assim, né? Eu não estou preparado... Quem não está preparado, né, nem preocupado com qualidade? Né, que essa pessoa tá né, o que tá esperando, né, do mercado? O que o mercado vai fazer com ela, né? Então... Porque ainda tem gente, né, Nain, assim, a gente falando de qualidade do leite mais especificamente, que ainda você vai falar de qualidade, o cara fala assim, não, eu não quero mexer com isso porque é muito caro. Não, eu não tô interessado nisso, né? Não, rendimento, qualidade não tem nada a ver com... Infelizmente, a gente ainda encontra uns, né? Né? Hoje a gente tem visto que isso tem cada vez diminuído cada vez mais, né? Assim, a gente tem visto que, por mais que a pessoa seja resistente a melhorar a qualidade, o mercado obriga e a fiscalização acaba de uma forma ou de outra exigindo minimamente ali uma qualidade.
Mas eu vejo que isso é uma seleção natural que está acontecendo, né? Essas empresas que não visam a qualidade, elas não perdem só no fato de rendimento, mas também perdem no consumidor final. É isso. Tempo de prateleira, o produto dela não resiste. Hoje, você sabe, o mercado é muito instável. Hora você está vendendo bem, com um preço bom, Ora de não. uma hora para outra aquilo já trava, já não vende, o preço cai, e aí esse cara não consegue fazer uma estocagem do produto dele, porque se ele não estocar, se ele estocar, o produto dele não vai aguentar. Não aguenta. Então ele tem que vender aquilo no menor preço possível, mais rápido possível, e se sujeitar ali, ele vai ficar mais refém ainda do mercado do que a gente já né? E às vezes é isso, né? Ele já faz um produto ali, ele já recebeu um leite comprometido, a produção dele já tá, e aí ele ainda tem que, né, ele já pagou um leite, porque o leite que chegou lá com qualidade pior não significa que ele foi mais barato, né? Aí já ficou tudo comprometido, mas o produto dele com certeza vai ter que ser mais barato no mercado. Né? E aí hoje, Sara, você trabalha com leite de baixa qualidade, hoje a composição, se a gente até fala de rendimento, a gente tem que fazer a conta também, é o seguinte, qual é o rendimento ideal? Mas e aí, qual gordura que você trabalha? Porque você tem que fazer a conta. E aquele creme que você tirou? Ele vale dinheiro. O que vale a pena? Eu ter mais queijo ou ter mais creme? Sim, sim. Você tem que fazer esse jogo e entender o que o mercado está te pedindo naquele momento. Hoje com o soro, né? Assim, ele tem que aproveitar tudo, tem que fazer conta de tudo. Você né? pega um leite desde baixa qualidade, você vai ter um creme de baixa qualidade. Um soro de baixa qualidade. qualidade. E um soro que provavelmente você não vai conseguir vender ele, né? E às vezes um creme e um soro, às vezes você consegue até agregar um pouquinho mais ali do que a mussarela. Ah, com né? certeza. Mas hoje, você precisa de ter qualidade. Hoje tem empresas aí que falam assim, se eu empatar o meu queijo e me sobrar o soro e o creme, eu tô rico. Pois né? Então, assim, é porque vale a pena. E soro e creme são dois produtos, assim, que são extremamente exigentes em questão de qualidade. Sim. Não dá né? Não tem como. Pode ser que ele faça uma ricota ali, mas ele não vai ter um bom rendimento. Ele vai perder algumas produções, ele vai fazer manteiga, mas a manteiga dele não vai render bem, não vai ter a qualidade para ele poder vender. Então, assim, acho que assim, começou mal, vai mal até o final. É lógico, a gente sabe da realidade, às vezes a situação dele de uma determinada região que não tem um leite de qualidade é o que sobrou para ele trabalhar daquela forma. Exato. Mas eu acho que assim, tem melhorado muito, por mais que a gente fale assim, esse cara não pensa muito em qualidade. Mas as situações que vai vivenciando de mercado vai obrigando ele a melhorar esse quesito de qualidade. Não tem como. Eu acho que hoje, até o próprio consumidor, hoje, ele se tornou mais exigente. A gente prefere deixar de comer do que comer um produto de baixa qualidade. É verdade. Mas tem a pessoa lá que é baixa renda, que necessita. Beleza, mas compra um produto barato, mas não tem como também. Tem que ter minimamente ali um produto palatável, né? Porque senão ele não vai ser consumido. Exatamente. Isso mesmo. Gente, ninguém quer provar nada ruim, né? Todo mundo quer colocar na boca e pensa, nossa, que delícia, né? Amanhã eu quero comer isso de novo, né? Muito isso. E é isso, né? Eu falo que nada mais exigente do que o consumidor, né? E nada mais prazeroso do que o seu cliente levar seu produto amanhã de novo para casa, né? Eu comprei hoje, achei gostoso, amanhã eu quero de novo, né? Isso. Então, eu acho que garantir que vai para a mesa do consumidor E hoje essa questão também de rede social, de internet, todo mundo tem acesso à informação. Então, aquilo se você queima a sua imagem ali, não tem como, aquilo vai espalhar e você não vai... As portas vão se fechando, né? Se você for por esse caminho, vai chegar um ponto que não vai dar certo. Então... Exatamente. E assim, eu não sei meu rendimento, né? Como que eu coloco o preço no meu produto? Impossível, né? Porque o leite, ele basicamente é 82%, 80% do custo do seu produto. Então, ele é o principal ingrediente e o que dá para você precificar ele. Ele é mais de 80% do valor do seu produto. Se você não sabe quantos litros de leite você gastou para fazer um quilo de queijo, é praticamente impossível você precificar o seu produto. Assim, e o detalhe de se eu estou com rendimento de 9,6 ou se eu estou com rendimento de 9,8 é muito diferente também, né, Naim? É muita diferença. Então, assim, tem que tomar cuidado nesse detalhe, que às vezes um erro de pesagem ali, um erro, ele subestimou alguma coisa. Então, assim, e eu falo assim, esse
0,2 ali, né? Ele, entendeu? Muito importante, muito né? importante, né? Eu acho que tem que fazer bem feito, né? Tudo que a gente for fazer, tem que fazer com critério. Tanto a medição do leite quanto a pesagem, né? Exato. Ah, perdi algumas peças, eu peguei peça do outro lote e pesei. Exato. Se você está fazendo assim, dessa forma, você também vai ter um preço falso do seu produto. Tomar cuidado, às vezes, assim, em determinada situação, você aperta demais ali a pessoa que está envolvida na parte de produção. Eu até falo, o ideal é que quem faça o rendimento, a média, né, do queijo que a gente fala, não seja a mesma pessoa que produz, seja uma pessoa neutra, porque, infelizmente, a gente vê em algumas situações esses rendimentos meio que maquiado. A pessoa, vou dar uma maquiada porque ele é cobrado em cima daquilo. Então ele faz aquelas jogadas, eu vou encher a Jomate um pouco mais e falar que ela estava... Pois é, né? Eu acho extremamente importante você tocar nisso aqui, sabe? Porque o quanto que eu falo que o gerente, o dono, precisa de estar ali atento. Eu falo, gente, não é acreditar no número que você está ouvindo. É você acompanhar o que está acontecendo. Porque exatamente uma peça, né, que você insere ali, ou que você tira dali, ou um palmo de leite, né? Isso. Que estava na queijomate a mais ou a menos, assim, faz muita diferença, porque isso acontece. Quantos queijomate no dia? 10 queijomate no dia. Durante quantos dias? 31 dias no mês, por exemplo, né? Então, sim, é muito volume, né? E é exatamente isso, assim, a gente não tá falando, né, o pessoal da produção. Não é nada disso. Existe, né, a grande maioria de todo mundo são muito bons profissionais, muito sérios. Mas eu acho que as pessoas precisam de estar atentas a esses detalhes, né? Não é só confiar, olhar, falou comigo que deu 9, né? Deixa eu ir lá ver se deu 9 mesmo, deixa eu conferir, né? Deixa eu acompanhar isso. Porque, igual você falou, realmente, é muito fácil de dar uma maquiada. Né? E às vezes a pessoa é muito cobrada daquilo e acaba se vendo na situação tão pressionado que, às vezes, né, por necessidade, ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Exato. Por isso que eu falei do mecanismo de você verifica com a pesagem na expedição, verifica a medida do leite do transportador, na recepção, na queijomate ou no tanque. Você tem que se cercar de várias maneiras para confrontar. E às vezes também não é uma coisa feita por maldade. Às vezes seu medidor estava não funcionando bem, não estava calibrado, de repente deu uma espuma ali na hora, ele mediu errado, de repente sua balança lá de pesar o queijo final tá com alguma falha, tá colocando um peso a mais. Às vezes, por exemplo, o cara colocou a caixa junto, esqueceu de tirar o peso da caixa, porque tudo isso são coisas que acontecem, né? Assim, são detalhezinhos, porque eu falo, o que acontece na rotina de laticínios é que ela é muito pesada. É muito pesado, é muito trabalho, muito difícil, todos os dias, o dia inteiro. Então, assim, acontece as falhas mesmo, não tem jeito, né? Pode acontecer assim, pesou o queijo, ele esqueceu que já tinha pesado aquela pilha de queijo, pesou de novo. Então, às vezes, nem é por maldade, mas também a gente sabe que em algumas situações acaba acontecendo da pessoa, por um motivo ou de outro, acabar se sentir tão pressionada a ponto de fazer esse tipo de coisa. E assim, o quanto que a sua equipe precisa de estar todo mundo conectado, né, ali, tanto todos os setores ali da produção, quanto a qualidade, né, tanto a expedição, assim, todo mundo tem que estar em harmonia, né, porque senão é muito difícil você né, controlar todos os processos. Uma coisa que eu acho super legal de algumas empresas e de outras eu acho que pecam nesse assunto por exemplo, às vezes não divulga para os funcionários aquele rendimento, aquele resultado. Eu acho legal, porque quando você divulga, você envolve as pessoas naquilo. E é um desafio. Eu sempre assim, fui desafiado, eu gostava de metas. Se colocasse uma meta para mim, eu ficava, né, ansioso para conseguir, buscava ali e trabalhava em cima de melhorar. E eu vejo que o pessoal de produção... o pessoal é carente, né? Eles gostam de ser valorizado, de ser reconhecido, né? E precisam. E às vezes você fica omitindo ali números, porque às vezes, se eu mostrar que está muito bom, ele pode me pedir um aumento. Se eu mostrar que está ruim, ele pode achar que a empresa está quebrando. Mas a pessoa estando ciente daquilo,
ela busca ali a melhoria, você envolve ela, você traz ela para o seu lado. Então eu acho legal, algumas empresas fazem isso, algumas inclusive até fazem um plano de bonificação. Eu ia falar isso agora, assim, o plano de bonificação, que não significa às vezes, eu vou ter que aumentar o meu salário. Não, às vezes você vai dar um brinde, né? Às vezes você vai fazer às vezes você vai dar um queijo mesmo para ele, né? E ele já vai ficar extremamente... Porque as pessoas, assim, elas são carentes, mas elas ficam muito felizes com pouco, né? Assim, né? Com qualquer... Incentivo, né? Faz muita diferença no dia. Com certeza, e a pessoa só um obrigado sente já ali faz muito, um carinho, né? Fala assim, ó, eu fui importante, eu contribuí para aquela melhoria ali dentro do nosso trabalho. Acho que as pessoas, né? E assim, não tá errado. Ela tem que se sentir envolvida naquele meio que ela tá de trabalho. Eu acho que é o prazer. A gente, é lógico, trabalha por questões financeiras, mas a gente também tem que ter um prazer de fazer aquilo que a gente gosta, né? E aí, assim, isso é para todos, não é só pra gente, não. Para quem tá lá no dia a dia, para quem tá no chão de fábrica mesmo, importante e todos os setores, né, dentro de uma indústria, é tudo muito importante. Não é o cara que tá na filadeira, é mais importante que o cara da água gelada, é mais importante que a embalagem, mais importante de jeito nenhum. Todo mundo tem um papel ali, naquele momento dele ali, é extremamente importante, né? Então... imagina assim, não adianta se a pessoa que é responsável por fazer o CIP, a limpeza, não fizer bem feito e você produzir um bom queijo, né? Feito daquela mesma forma que você está acostumado, seguindo os procedimentos, mas aí vai ter uma contaminação. Todo o seu trabalho foi por água abaixo. Então, é uma cadeia e você tem que seguir todos os pontos e valorizar todos os profissionais, desde lá do produtor, né, que também tem que ser valorizado, porque a gente, né, depende dele, da qualidade dele. E até o final lá, até o seu cliente, né, que é o consumidor final. Acho que tem que todas as partes são importantes no nosso negócio, né? Exatamente. E aí a gente está falando de rendimento, né? E igual você falou, o ideal é que seja feito, né, observado diariamente, mesmo porque o rendimento ele não calcula só lucro, né? Ele vai calcular prejuízo também. Né? Então, assim, quando você calcula, igual você falou, o ideal é observar diariamente, né? Então, assim, ele já consegue corrigir, né, mais rápido, né? Eu até falo assim, a gente trabalhava com frescal, né? E a gente pesava tanque a tanque. Lógico que não era um resultado tão preciso, mas a gente olhava o rendimento de tanque a tanque. Porque se chegasse lá um tanque que deu menos peça, eu falava, o que aconteceu ali? Aí a gente já ia voltar, né? A gente faz o caminho inverso, né? Aqui teve alguma coisa? Não, isso foi numa parada, veio água no leite, o que aconteceu? Aí vai lá no QG, não, tá tudo normal. Beleza, vamos observar, porque às vezes foi só esse, vamos ver o próximo. Aí o próximo também não dá legal. Eu falo, peraí. Vamos parar, vamos começar de novo, vem cá, vamos corrigir, porque, assim, a gente trabalhava com o frescal, muito leite, e os tanques pequenos. Então, você conseguia olhar e imagina, se você faz 100 tanques e você começa a perder ali rendimento, lá no final do dia o prejuízo é enorme. Pois é. Mas se você corrige no meio do caminho, você ameniza esse prejuízo. E na mussarela dá para fazer com contagem de peça, só que às vezes o pessoal não separa muito a queijo amate, né? Pois é. Uma coisa também que eu gosto sempre de orientar é assim, separar as linhas de leite. Determinada linha de leite pode estar te dando lucro e outra te dando prejuízo. Exatamente. Eu falo isso. É um negócio que é também realmente importante. Eu falo assim, e outra coisa, para você até conhecer. Eu não consigo fazer uma análise, né, de todo mundo. Sei lá, às vezes não tem uma análise lá boa de todo mundo, mas você consegue, vamos separar as linhas e você consegue observar aquela linha ali, né? Como é que foi. Isso. E você já consegue tomar uma decisão. Caramba, né? O cara, né, às vezes é um frete caro, um leite caro, e no final das contas você não dá tanto rendimento. Né? Não tá me dando lucro, né? Você traça uma estratégia mais direcionada, né? Exato. Se eu tiver de dispensar um leite, eu vou dispensar aquele que tá lá, que é mais caro. Né? Tudo isso que você falou de frete. E até mesmo assim, às vezes você não é questão de dispensar. Não, eu vou pedir o pessoal de campo para trabalhar lá para entender. Olha, vamos lá tomar, né? Quais tratativas nós vamos, né, ter nessa linha, né? E aí você já vai começar a corrigir ali. Porque assim, onde você observa mesmo o que é o leite é na hora que você está produzindo.
né? É. Na hora que tá... Na hora que você olha ele, ele é branco, igual o outro, né? Mas na hora que vai virar, e aí, né? Virou que tanto de queijo? Isso. Que tipo de queijo, né? Aí eu já... E por mais que você faça uma análise, tem variações ao longo do ano. De repente, naquela análise ali, pegou um dia que, né, tava mais complicado. Mais Então, assim, corrido. mais corrido, aconteceu alguma coisa. Não dá pra você afirmar que ele é muito bom ou que ele é muito ruim só de um dia de análise, né? Porque às vezes, antes de comprar, eu quero levar. E outra, o produtor, você começar a falar com ele, eu vou fazer uma análise antes de comprar o seu leite. Eu falo, não precisa nem levar, não, que eu... Você tá achando que meu leite não serve para você? Ele fica até ofendido, né? Exatamente. Então você tem que ter muito jeito para lidar com isso. Exatamente. E aí a gente tem todos os padrões, né, da IN 7677, né, que é CCS 500, CPP 300, proteína 2,9, né, gordura Isso, 3. exato. E assim, a gente tem esse padrão que é o mínimo exigido para o leite chegar dentro do laticínios. Mas esse padrão é um padrão bom, por exemplo, para queijo, né? Se eu quero para trabalhar em rendimento de queijo, é um padrão bom? Eu falo, olha, não, isso é o mínimo do mínimo que eu posso aceitar, mas eu preciso de um leite de proteína ou de gordura um pouco melhor para eu fazer mais volume, né? Então aí Ou são isso duas... vai depender muito do produto que ele está fazendo, né? Não, com certeza, se a gente tivesse um leite, né, quanto acima desses padrões mínimos exigidos, seria melhor, né? Tanto na questão da qualidade, né, microbiológica, quanto da composição físico-química, né? Sim. Na questão microbiológica, a gente tem o desenvolvimento de bactérias psicotróficas que geram ali proteases e lipases que vão degradar o seu produto. E na questão físico-química, aí por isso que eu falo, tem sempre o lado microbiológico ali da coisa, que acaba afetando no físico-químico. Um leite com contagem alta de CCS, ele vai interferir no seu teor de proteína. Às vezes, inclusive, até um fato interessante, Sara, quando o leite está com CCS alto, você faz uma análise de proteína, essa proteína sobe. E aí o cara fala, mas meu leite está com proteína muito alta. Só que o que vira queijo, que é a caseína, que é uma fração da proteína, ela é em torno de 77%, 75% do que tem de proteína é caseína, e é ela que é interessante para quem faz queijo, ela diminui. O CCS consome a caseína, tira a estrutura da caseína, transformando em nitrogênio não proteico, que na hora da análise dá um resultado de CCS alto, vai dar uma proteína alta também. Então, e aí às vezes, ele é iludido ali. Iludido. Então, assim, uma coisa que eles já têm que ficar atento é fazer as análises de caseína. Isso. Aí, o que eu tenho, sempre assim, eu passo em clientes, às vezes amigos também, eu falo, a clínica do leite, eu acho que o FMG, o FMG, Embrapa, acho que a Embrapa acho que parou, não faz mais, né? Acho que tá o FMG e a clínica agora, aqui da nossa região, né, mais forte, né? Mas os RBQLs, né? Isso. Eu não sei te falar, mas tem uma delas que não cobra nada a mais para fazer a análise de caseína. Sim. E às vezes o pessoal não pede, não sabe, não... Coisa. Eu falo, gente, vocês têm que analisar isso aqui até mesmo ao longo do ano, quando seu rendimento cair, você avaliar se essa caseína também não caiu, porque ela varia ao longo do ano. E aí, o que acontece? Por exemplo, ele tem um plano de qualificação do fornecedor. E aí ele tem a oportunidade de nessa qualificação do fornecedor dele, ele saber, olha, eu tenho que qualificar o meu fornecedor, eu já vou ficar mais próximo dele, eu já tenho que fazer, né, esse trabalho, que é interessante. E aí, o que eu preciso? Por exemplo, é uma fábrica de queijo, é uma fábrica de bebida, né? O que eu preciso? Né, para queijo, por exemplo, eu preciso de caseína. E aí eu preciso de caseína, eu preciso né, ele entendendo, né, por exemplo, a aula que você acabou de dar, então tá, então vamos trabalhar para baixar o CCS do produtor. Baixar o CCS do dia para noite? Não. É o mais difícil. É o mais difícil. Então, assim, vamos começar um trabalho a longo prazo, porque olha só, o quanto que eu falo que a legislação, o pessoal fica muito brigando com a legislação, mas ela é perfeita. Né? E assim, quando você entende e você consegue aproveitar, né, o lado bom de tudo, é isso, imagina só, tá uma CCS alta, às vezes o pessoal tem engraçado, né, olha pra você ver, a gente vê muito mais o pessoal bonificando por causa de CPP do que por causa de CCS, né, e o prejuízo dele às vezes é muito maior por causa de CCS, porque para quem faz queijo ele precisa de quê? De caseína, você acabou de explicar. E aí se ele tem uma CCS alto, que é muito comum, né? As médias hoje é tipo 700, 800, né? Então assim, ele tem uma caseína baixa,
não péssimo para ele. não vai virar queijo, né? Então, assim, é isso, aproveitar a oportunidade. Eu preciso de qualificar meu produtor? Quais são os pontos? Vamos fazer uma análise, né? Ele já manda análise lá para a RBQL uma vez por mês, pelo menos. Então, assim, olha, vamos ver a possibilidade de fazer essa caseína, vamos olhar os preços, vamos, né, analisar o leite de cada produtor, vamos ver onde a gente precisa de estar atento. Significa que precisa de desistir? Não. Significa que é fácil? Também não, mas é isso, é enxergar. Falar, olha, então deixa eu ir lá no Naim, conversar com ele, sabe, acompanhar, olha, vamos preparar meu técnico de campo, ele vai lá pro curral do Naim, do pai do Naim, né, e vai começar a observar quais são as falhas de processo que eu posso corrigir lá no curral para eu ter um leite... Porque, Exato. na verdade, quando você trata, por exemplo, de CCS, o prejuízo tá para os dois, né, porque a vaca dele tá dando prejuízo para ele e o leite dele tá dando prejuízo para você. Né? Então, com certeza. Então, assim, eu acho que o plano de qualificação assim, é um negócio incrível, sabe? Que é uma oportunidade muito boa para os dois elos ali da cadeia, né? Que é o produtor e a indústria. Quando saiu, né? Hoje é plano de qualificação, né? O plano de qualificação do fornecedor. Mas antigamente chamava educação continuada, né? Não sei se você pegou essa época. Então, assim, o próprio nome já dizia, educação continuada. Ela não pode acabar, você tem que ter uma continuidade. E o pessoal, às vezes pergunta pra gente aqui na Evomil, que, né? O plano de qualificação, ele é um plano e eu, né, acabou? Em um ano acaba. Não, é o continuado, nunca vai acabar, né? Mesmo porque são todas as boas práticas, né, de produção. Então, envolve tudo, né, todo o processo produtivo do produtor ali. Então, assim, ele vai sempre ter um ponto que você precisa de ajudá-lo, né? E sempre tem as atualizações, né? Aquele entendimento, isso aqui tá bom dessa forma, mas amanhã você começa a enxergar que tem como melhorar. E a gente tá numa constante evolução. Sim, em tudo, né? Na vida, né? Não só no nosso ramo, mas em tudo. Em tudo, E assim, o que eu falo, Sara, a gente tem que ter os números e avaliá-los, que tudo que a gente está olhando, só de você começar a reparar aquele número, você já começa a pensar nas ações que você pode tomar para melhorar. Agora, se você não vê, você não entende, você não tem nem noção do que está acontecendo ali. Então, assim, falando de legislação IN 7677, atender a legislação, para mim, seria o mínimo possível. Mas quando você tem que parar os laticínios têm que parar de pensar assim, eu tenho que atender essa legislação para mim não tomar multa. Gente, eu tenho que buscar a melhoria, porque o ganho que você tem via o retorno de rendimento, de qualidade, é muito maior do que você evitar uma multa. Exatamente. Eu falo assim, aí é mais do que rendimento, né? É sabor, né? É sabor mesmo ali do produto, né? É vida de prateleira. Vai te ajudar no processo. Vai te ajudar. A coagulação vai ser mais rápida, a fermentação vai ser mais rápida, porque também está envolvida ali mão de obra. Você pega, né, um leite de pior qualidade, que ele vai demorar mais, o queijo não vai enxugar, vai ter variações de umidade ao longo do processo. Às vezes você tem mais hora extra por causa de uma qualidade ruim, né? Tudo isso. Verdade. A gente até, antes eu falei com você que eu já tinha até uma pergunta sobre isso, né? Qualquer leite vira queijo, né? E qualquer queijo dá lucro. Assim, qualquer leite vai virar um queijo. Alguma coisa vai sair lá na frente. Agora, sólido ali vai sobrar, né? Agora, vai ter comércio para ele? Vai ser bom? Isso aí já é outra questão. Mas virar queijo, ele vai virar. Pois é, porque eu falo assim, é uma coisa que né, que os laticínios precisam de medir. Por isso que a gente fala de rendimento. A gente tá falando de rendimento porque existe um rendimento ideal, existe um rendimento perfeito? Não. Né? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu produto. Mas significa que ele precisa de medir. Né? Isso. E como que ele vai medir? É isso que você falou. Né? Se a pessoa não é capaz de anotar, se ele não sabe o que está acontecendo, ele também não consegue tomar decisões, né? Então, é muito isso. Não é só o que tá chegando. Você falou assim, o leite... Eu olhei ali, tudo é branco, né? Mas significa que não é igual, né? Então, é isso. Não pode ser só volume, né? Não pode ser só o que tá chegando, né? E a gente já até comentou também, falou assim, às vezes, igual você falou assim, né, a importância de separar a linha, né? Às vezes ele pode dispensar uma linha e ele continuar com o mesmo volume, né? De volume de queijo, por exemplo. Porque às vezes o que estava chegando ali era água, igual você falou, tá chegando água, não tá chegando gordura, tá chegando só CCS altíssima, ele tá achando que tem proteína, mas ele tem sangue lá quase que, né? No meio do leite, então, esses detalhes, assim. É começar a avaliar o negócio como um todo, né? Porque de repente ele tem aquele volume muito grande, mas ele tem mais queijo para vender, mas de repente se ele trabalha com um leite ali,
tirou uma linha. Às vezes ele não vai ter nem mais volume de queijo, mas ele vai conseguir pôr um preço melhor no queijo dele, vai conseguir ter um shelf life mais longo ali que vai dar tranquilidade para ele. Então o lucro dele, às vezes, percentualmente até melhorou, né? Às vezes ele melhora tanto a qualidade dele que ele acha um novo mercado. Exato. Né? Porque tem muito isso. Eu falo, olha, tem pizzaria, por exemplo, que faz questão de comprar só de tal laticínios por causa do padrão que mantém ali. Olha, o meu queijo é esse aqui, né? Exato. Então, tem muito isso, né? A gente sabe que o mercado é soberano, igual eu falei, mas quando você vai competir lá, naqueles mercados que vão vender peça pedaço ou fatiado, mas tem esses nichos de mercado. A pizzaria, ela exige uma mussarela que não tem o brownie, né? Que é aquele escurecimento não enzimático. Então, você precisa de um fermento que consome a galactose, né? A segunda etapa da quebra do açúcar do leite, que é a lactose, e para que ele não ocorra isso. Então, você consegue agregar valor a esse tipo de produto. Sim. E são mercados, assim, que eu acho até que depois, Anaí, a gente pode até gravar um podcast só sobre isso, falando sobre esses mercados, né? Quais são os mercados, falando de mussarela, por exemplo, e prato, né? Que são os commodities aí mais comuns. Nos maiores volumes, na verdade, do Brasil, né? Mas eu falo assim, a gente pode... Falar, olha, você pode produzir um queijo para esse mercado. Quais são os mercados de mussarela? Exato. Né? Você até tocou num assunto interessante que a gente teve lá na Christian Hansen há umas 3 semanas atrás, fazendo uma atualização e alguns lançamentos de um fermento para queijo prato. E a gente tem visto, Sara, uma busca, né, de fazer o produto já fatiado e embalar naquela... termoformadora que já vai com a atmosfera modificada. Por quê? Qual é o grande problema da mussarela hoje? Ela fatiar. Se você já sai com ela fatiado da sua fábrica, você pode agregar uma umidade maior, melhorar seu rendimento, sem se preocupar. Ela já está fatiada. Sua maior preocupação é essa. E outra coisa também que mudou muito, né, depois da pandemia, e pelo menos é o que a gente ouviu falar, né? Você pode até falar melhor disso ou me corrigir. Foi que muitos mercados, assim, teve muitos estados, muitos municípios que já eliminaram esse negócio de fatiar lá na hora. É verdade, né? mas é isso mesmo. Então, tem muita indústria já buscando isso. Olha, já vou vender meu produto fatiado. Né? Tem várias questões, né? Tem o mercado, porque para ele é conveniente também. Ele economiza mão de obra, diminui risco de contaminação lá. Sim. É mais seguro para o consumidor, né? Para a gente que está consumindo. E assim, você pode comprar vários bags daquele, né? E abrir à medida que você for consumindo. É muito mais higiênico, mais prático em questão de conservação. E tem toda aquela questão de praticidade, depois da pandemia, a evolução, as famílias cada vez menores, o dia a dia da gente sempre muito corrido, né? Então, assim, tem sido um ponto que a gente tem orientado, né? Atualizado os clientes e alertado sobre essa necessidade para que eles comecem a olhar, né? A gente não fala assim, vai lá e compra, assim, né? A gente não tem esse poder. Pois é, mas existe esse mercado, fique atenta a isso. Mas né? pelo menos a gente tenta alertar e mostrar para eles que o caminho está por aí. Mas é verdade, acabei de pensar isso aqui, mas acho que realmente a gente podia falar depois disso, falar sobre esses mercados, né? Quais são os mercados que estão surgindo, né? Porque tem agora muita mussarela ralada, o pessoal já vende ralada, né? Cubetada, né? Você já viu? Eles têm tipo um cubinho. Assim, o que está acontecendo nos outros países, né? Que a gente pode já ficar atento aqui. Porque, igual você falou, a tendência do consumidor é cada vez comer menos, né? Produzir mais o alimento ali em casa. Ele sempre está tendendo a comer mais fora. Cada dia as famílias menores, então as porções menores, né? Para levar para casa. Todo dia, cada dia nossa vida mais corrida. Exato. Né? Então, acompanhar o que está acontecendo assim com o comportamento do consumidor, né? Tem inclusive agora assim, aquelas mussarela stick, não sei se você já viu, que é o palitinho que a gente conhece aqui, mas ele numa embalagem menor, né? Isso, menor para consumo ali, direto. Né? Ele incrível. Aguenta um pouco mais fora da refrigeração, acho que são até 5 horas, 6 horas sem refrigeração. Então a pessoa sai de manhã, tem um lanchinho ali saudável, né? Exatamente, achei legal demais. Legal. E aí, assim, a gente falando mais sobre leites ruins, né? E às vezes você vê alguém falando assim, achando bonito, né? Falar que produziu com um leite, sei lá, 19 de acidez, entendeu? Um detalhe assim. Mas o quanto que ele tá perdendo ali, né? Às vezes, o fato dele ter recebido um leite ruim, ter conseguido produzir, por isso que eu falo do rendimento, é calcular o tamanho do prejuízo que você tomou naquele dia, né? E valeu a pena, né? Eu acho interessante você falar isso, que assim, o pessoal que faz mussarela
Fala assim, eu fiz uma mussarela com leite de 19, um exemplo que você deu. E o rendimento ficou melhor do que um leite que estava com 15 aqui. Beleza, talvez o rendimento ficou melhor porque já estava com um pH mais baixo, ele segurou mais umidade ali naquele queijo. Mas e aí, lá na frente? Com quantos dias esse queijo vai fatiar? Essa é a finalidade da sua venda. Porque mussarela hoje que não fatia, Não tem valor. não tem valor. É, Então, o nosso mercado ainda é não muito adianta, não adianta a gente pensar e falar, fazer um queijo, fiz uma mussarela com 8,5, 8 de média, né? Algumas pessoas se gabam, mas e aí? Deixa eu ver seu queijo, como é que tá de umidade, como é que tá a gordura dele, como é que tá a composição físico-química, ele vai aguentar a vida de o prateleira? meu mercado vai pagar quanto por esse queijo? Isso, né? exato. Porque às vezes E você esse produz sabor? mais, mas você tem que vender mais barato. Você tá, a gente fala, trocando cebola, você tá tendo um esforço maior, um gasto com logística maior. Aí tem aquelas questões que a gente falou, do creme oriundo desse leite. E o soro? E será que você não teve que misturar esse leite com 19 no seu silo lá, que era de 50 mil, e afetou outro leite? Porque não existe isso de eu receber um leite ruim, misturar com bom e ele ficar bom, né? Quando eu misturo um leite ruim com leite bom, ele vai estragar. fica tudo ruim, né? Que ele vai entrar ali igual um fermento. Tem muitas bactérias ali que já está fermentando, aquele leite já foi desgastado, já tem proteases, lipases. Provavelmente é um leite de qualidade fisicoquímica ruim, de qualidade microbiológica, né, já está nítido ali. E às vezes também o pessoal se limita muito assim. Você falou leite ruim com 19, mas tem muita gente que você pergunta assim, como é que está a qualidade do leite hoje? A pessoa está com 15. Não significa que ele está com 15 também, que ele está bom, não. Entendeu? Hoje a gente vê muita fraude em leite. Pois é, né? Acho que, e assim, é outro ponto que eu acho que a gente tem que alertar o pessoal, entendeu? Gente, as análises têm que ser bem feitas, têm que ser criteriosas, porque ele já paga caro para um leite, ele já paga caro para um frete, e ele trazer um problema para dentro da fábrica dele, né? Então, assim, tem que ter os critérios ali para ele não tomar prejuízo, né? Infelizmente, hoje ainda acontece, e talvez aconteça até mais, porque antes as fraudes eram menos maldosas, né? Hoje o produtor, às vezes ele busca a informação para poder fazer uma fraude mais difícil de você detectar. Infelizmente buscam por essa... Não, é lógico, não é todo não mundo, é a maioria, mas acontece, não é todo infelizmente mundo, acontece, mas nesse meio, infelizmente, tem pessoas que buscam por esse lado. Mas até hoje também não vi ninguém ficar rico com isso. Quem faz, às vezes pode até chegar algum momento, mas a casa cai, né? A casa cai, não tem exatamente. jeito. Exatamente, infelizmente. Mas eu acho que é um ponto assim que o pessoal precisa de ficar atento, as análises, né? Saber assim, olha, chegou com 15, mas né, o que tem ali, né? Isso. Saber comparar um detalhe com outro, né? Isso, porque as análises são... uma coisa vai te indicando outra e você vai afunilando até chegar num resultado. Sim. Mas é importante fazer essa avaliação. Às vezes eu vejo alguns laticínios assim, avalia o caminhão, o leite do caminhão. Mas faz poucas análises dos produtores individuais. Porque às vezes tem um produtor de 100 litros num caminhão de 10 mil, que ele está fazendo uma fraude, e aí você não consegue perceber ela lá naquele volume todo. Mas se você pegar aqueles 100 litros ali e avaliar, você vai ver uma fraude. Né? Você vai ver. Exato. Eu falo assim que não pode... As análises, né, ali o laboratório não pode ser só para cumprir uma legislação, né? Tem que ser para realmente ajudar a produção. Falar, cara, olha só, esse leite chegou assim, né? E não dá, ou a gente não vai aceitar, e não sei, né? Tem que tomar uma decisão ali. Tem que trabalhar em conjunto, né? Às vezes ficava muito assim, o pessoal da produção não gosta da qualidade. Porque fica ali exigindo, isso é bobeira, né? Mas a gente tem que abrir a cabeça e trabalhar em conjunto, porque uma coisa anda atrelada à outra. Né? E assim, o que a gente está falando, a gente traz todos esses assuntos, né, de qualidade do leite, de rendimento, de tal, tudo que a gente está falando aqui, colocando um monte de defeito, né, um monte de detalhes. Só que assim, o que aconteceu foi nos últimos 3 anos para cá, né, você acompanhou isso aí, né, da entrada de ingrediente, com certeza você sofreu com isso. Porque o que aconteceu? Todos os custos de produção de um laticínio subiu demais, porque... né, a pandemia, né, trouxe, né, isso, a guerra e tal, insumo,
embalagem, diesel, né? O preço dos combustíveis. Então, se o preço do leite mesmo, né? Tudo quase que triplicou de preço. Então, se é isso, o que o cara tem que ter? Ele tem que ter mais controle para ele continuar competitivo. Senão ele vai sair. Exato. Né? Você Uma já coisa que a gente viu muita gente nos últimos tempos desaparecendo do mercado. Né? E às vezes a pessoa tem um bom queijo, faz um bom queijo, mas não tem uma gestão financeira eficiente. Não tem um comercial eficiente. Então, tudo isso tem que estar envolvido. Não é só também, eu sei fazer um bom queijo, eu tenho um bom leite, mas eu tenho que vender, eu tenho que saber o mercado. Porque às vezes você está fazendo um bom queijo, mas você está competindo ali com outros queijos que visam só preço. Né? Exato. Então, você tem que tentar achar as estratégias de negócio, buscar mecanismo, qual produto que eu vou fazer. Eu não posso ficar refém só desse produto, vou fazer um outro. Né? Exatamente. Eu tenho que ter, dentro do meu negócio ali, tem que ter estratégias para poder sobressair. Isso aqui tá mal, mas eu tenho essa possibilidade aqui. É igual o caso, você faz creme ou faz manteiga? O que é melhor? Eu falo assim, o ideal é fazer os dois. A manteiga tá ruim de preço, ruim de venda. Travou, talvez né, o creme tá bom, porque às vezes nem sempre é compatível um exatamente, com o outro. Às vezes um mercado não tá alinhado com o outro ali. Às vezes apesar de um estar relacionado, não, né? Mas é desse jeito mesmo. Às vezes manteiga trava e o creme tá ótimo de venda. Então, se você tiver mais possibilidades, não fala assim para você também fazer todo tipo de queijo. Mas você ter pelo menos mais de um ali, para você ter aquelas possibilidades de trabalhar, né? Porque senão também você pega aquele volume de leite, às vezes, que não é tão grande, e diversifica muito o seu negócio, você não vai ser bom em nada também, né? Exatamente. Você acaba tendo que focar num carro-chefe e os outros serem ali os coadjuvantes que em algum momento, determinada época, pode te ajudar. Até mesmo um queijo que você consegue estocar. Eu vivi isso muito pelo Frescal. Porque o Frescal é um queijo que tem uma validade ali de 30 dias dentro da fábrica, né? Porque também no mercado... Deus que me livre, né? Depois eu acho que você vai... É um queijo que sofre, né? Com gôndola, assim, né? Então, eu tinha, assim... uma época que segurou, não tem venda... O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma mussarela que vai me segurar ali. Vou ver se tem condição de vender um leite spot. Eu tenho que ter uma outra possibilidade. Porque se eu for produzindo Frescal e não vender, ele vai estragar. Não vai adiantar nada, né? Exatamente. Então tem que entender tudo isso, né? E a gente fala assim, tem muita gente que vai escutar a gente falar assim, mas eu já sei disso. Mas tem muita gente que tá entrando no mercado agora, né? Que tá pensando em colocar mais um mix, que a pessoa precisa de estar atenta a esses detalhes, né? Igual você falou, o mercado é soberano, então precisa de estar atento a ele. Isso. Né? E tem muitos que sabem, mas não executa. É tipo assim, porque é passageiro, né? Aí na hora que tá na dificuldade, ele lembra, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para me sair desse produto. Mas aí vem uma fase melhor, aquilo cai no esquecimento. Aí chega ano que vem, nossa, eu não fiz aquilo que eu falei, E agora já tá em cima da hora, eu não consigo fazer. Então, assim, é sempre, é lógico, não tô falando, amanhã já chega na fábrica, já vira a chave, não. Mas busca meios de você ficar mais seguro, porque o mercado está muito instável. Hora melhora, hora piora, e você ficar refém de uma situação só é muito complexo. Né? Eu acho que outra coisa também, né, que o pessoal precisa de fazer é começar assim, visitar, né, Fonaim, me ajuda, me ajuda, né, a visitar alguma pessoa que faz isso para eu conhecer, né, acho que isso ajuda muito. Todo mundo recebe todo mundo muito bem, né, todo mundo é muito gente boa. E isso sobre os ingredientes, né, quanto que os ingredientes podem interferir em um rendimento? Assim, te falar de uma forma geral, não vou ficar assim, assim, coagulante, se a gente mudar, ganha isso, tal fermento. Não, é de forma geral mesmo, porque o pessoal precisa de estar atento, né? Vamos falar, a gente tem falado mais de mussarela, né? Mas você vê, na mussarela são 2 ingredientes principais ali para que você tenha um bom rendimento, que é o coagulante e o fermento. O fermento tem uma grande importância no rendimento. Tem muita gente que acha que o fermento só serve para fermentar e chegar no pH. Você pega um fermento que ele trabalha de forma constante e o pH de filagem chega dentro daquele tempo que você programou, que a mussarela, ela depende muito de uma sequência de processo. Sim. Você precisa do equipamento ali compatível e ela vir chegando na monobloco para filar ao mesmo tempo. Se você fica dando intervalos, você perde produtividade, na maioria das vezes perde rendimento também. Então,
sempre ficar atento, não é papo de vendedor aqui não, mas assim, eu vim da área de fábrica, a minha carreira foi mais sendo de fábrica. Sim. Então o que eu falo com o pessoal, gente, não fecha a cabeça para um determinado produto só porque ele é caro. Olha, faz a conta. De repente ele vai te entregar ali um rendimento que paga e sobra dinheiro para você. Porque também só pagar, Não você tem que adianta. ter um benefício, né? Sim, Ou sim. que seja de qualidade, ou que seja dinheiro. Na maioria das vezes, assim, todo mundo quer melhorar a qualidade, mas o principal é assim, a conta tem que fechar, né? E é isso mesmo, né? E eu acho que o ingrediente dentro do produto, ele não tem um custo tão alto no preço final do seu queijo, porque, igual eu falei, o leite é o principal, mais de 80%. O ingrediente, às vezes, ele vai ter um impacto ali de 4%, 3% no seu custo ali do produto. Sim, Então, às sim. vezes, ele vai aumentar centavos ali na hora que você olha no preço dele final, mas ele pode te gerar R$ 1.000, vários R$ 1.000 ali, que pode te dar lucro e pagar aquele custo a mais que você teve e sobrar dinheiro. Mas aí tem outro detalhe que eu acho que também o pessoal precisa de ficar atento, é que o fermento também, mesmo sendo um bom fermento, ele não vai corrigir todas as falhas de processo e não vai transformar o seu leite ruim em um leite bom, né? Não, de forma alguma. Um isso milagre, aí... né? Não vai acontecer. Não, porque eu falo assim, às vezes a pessoa também fica muito esperando o milagre do fermento, né? Olha, às vezes cobra da gente assim, meu queijo não tá ficando bom, eu compro o melhor coagulante, o melhor fermento. A culpa é sua, Naim. A culpa é sua. Por que eu tô usando o seu produto e tô tendo problema? Mas é porque a gente depende de outros fatores. Né? E aí outra coisa que eu queria te perguntar é se o pessoal mente muito, né, na hora da qualidade do leite. Porque você chega lá e aí você escuta tudo isso. Coloca um monte de defeito, eu tô cheio de problema, tô tomando prejuízo e tal. Mas ele conta pra você a verdade, olha, como é que o seu leite tá chegando, né? Como é que tá, né? Como é que tá as análises, entendeu? Você chegou com 15, mas significa o quê? Que realmente estava bom, né? Porque tem isso, né? Assim... às vezes, Sara, não é nem assim por maldade. Às vezes a pessoa acha que realmente tá com um leite bom, que tá fazendo bem, tá fazendo certo. Às vezes a pessoa tá no dia a dia ali e nem enxerga. Mas tem aqueles casos que a pessoa tem a consciência, mas às vezes acha que precisa pressionar a gente pra gente ir lá ajudar. Na verdade, a gente vai ajudar de qualquer forma. Mas às vezes pressiona porque, né, são perfis diferentes de pessoas. Às vezes acha assim, se eu pressionar ele vai aparecer que semana que vem. E se eu falar que... deixa ficar tranquilo, ele vai dar um tempo e vai vir depois, né? Mas assim, na maioria das vezes, eu acho que o pessoal é realista e o que acontece às vezes da pessoa não ter aquela consciência que é aquilo que está afetando o queijo dele. E às vezes também não é nem na qualidade do leite, às vezes é alguma etapa do processo, uma salga, uma fermentação ali que o equipamento não está dando conta, a pessoa não conseguiu dar a dinâmica correta, um pH que abaixou muito ou que não abaixou. Então são N situações que a gente encontra, mas de forma geral as pessoas são... Pelo menos o pessoal que a gente lida, né? São bem transparentes, já entendeu que a gente tá ali como um parceiro. A gente lida muito bem, eu acho que... assim, vocês também convivem muito de perto ali, né? Isso. Assim, no primeiro momento pode até ser que né, tenha... eu não vou contar tudo, não. Mas logo depois vocês... eu acho que assim, o que me mais atraiu também para ir trabalhar no Macaleta é justamente isso, sabe? É lógico, a gente, né... Tem que vender, tem que ter produto, mas assim, o primeiro foco é ajudar o cliente, é tentar entender as dificuldades dele, entregar produtos. Em momento nenhum a gente vai oferecer um produto que a gente vai te dar um prejuízo ali. A gente quer oferecer algo para você ganhar mais e para a gente poder vender, né, e te deixar satisfeito. A gente quer entregar e é uma parceria. A gente está sempre fazendo as visitas no cliente. Às vezes a gente vai fazer o acompanhamento da produção. Às vezes a pessoa está com um problema, procura a gente. A gente é uma consultoria que está embutida ali no produto que você utiliza e a gente presta esse serviço. E eu falo isso, realmente, eu falo que ingrediente faz um trabalho incrível, sabe? No Laticínios, assim, de doação, de entrega mesmo, né? De orientação, de técnica. Que tem laticínios que montam laticínios e o que ele espera é que vocês... E realmente acontece isso, né? É ingrediente, equipamento que às vezes prepara toda a equipe do
do camarada ali, né? Eu falo assim, Isso. realmente eu acho incrível A isso. gente faz treinamentos, né? Sim. Vai na fábrica, faz a capacitação. De repente a pessoa, na maioria das vezes, assim, algum cliente que vai desenvolver um novo produto, pede a participação da gente na orientação, na ajuda. Ensina o pessoal a fazer conta. É A porque eu sei que vocês gente ensinam. trabalha nessa parte também, né? Pois Dentro é. das limitações da gente também, que não é nenhum especialista financeiro, mas a gente tem o mas é os conhecimento de algumas situações e tenta mostrar pelo menos o caminho ali melhor para aquela determinada situação. Mas aí vamos falar de equipamentos, né? O que você já viu de equipamentos, o que pode afetar, os dimensionamentos das fábricas, né? O que afeta o rendimento também, né? Falando de equipamento. Equipamento, assim, é muito importante, né? Para queijo, você... Primeira coisa é estar bem dimensionado, né? Às vezes a gente vê assim, o cara tem um pasteurizador de 20 mil litros por hora e uma queijo-mate de 5 mil. Então, assim, ele tem um avião lá fora e um carro popular lá dentro, né? Então, assim, as coisas têm que ser bem dimensionadas. Não significa que ele tem lá fora um pasteurizador, ele tem que ser adequado, os equipamentos têm que ser compatíveis para você dar um fluxo no seu processo, uma sequência. E também, assim, queijo-mate manda muito. Queijo-mate, às vezes, por fora, você olha, é tudo igual. Não Mas né? o corte das queijo-mate, tem queijo-mate aí que entrega um rendimento diferente, entendeu? Então tem que fazer essas contas. E aí entra naquilo, o pessoal tem uma receita. Mas, nossa, mas o preço desse é muito mais caro. Mas e a tecnologia que tem ali? Você faz a conta, aquilo vai se pagar dentro de pouco tempo. A diferença, ele vai dar 0,2 de diferença, um exemplo. Aí uma monobloco também. Assim, não vou falar marca aqui e tal, que não é o foco. Mas assim, tem monoblocos que são diferentes das outras. Às vezes, por fora, você olha, e às vezes quem vende equipamento fala assim, é idêntica, é a cópia perfeita da outra, né? Mas não é. Na hora que a gente vai ter uma tecnologia diferente, que a gente vê que é realmente diferente. Você não consegue deixar o queijo com o grão do tamanho que você quer. Você passa a trabalhar da maneira que o equipamento precisa ser trabalhado para você ter um rendimento ali parecido. Sim. Você não tem o controle. O bom é quando você tem o controle. Eu quero deixar o grão maior do queijo. Eu quero deixar menor. Eu quero deixar mais seco. Eu quero deixar mais mole. Tem equipamentos que não te permitem isso. Você tem que trabalhar de acordo com que ele te proporciona. Sim. E a gente precisa ter o seu isso. processo fica definido pelo seu equipamento. E não pelo que você quer, precisa. Que precisa isso é muito sério, né? E acontece muito, tá? É mais comum do que a gente imagina. Sim. E aí, assim, também cabe a pessoa fazer a conta. E às vezes não é o primeiro foco, né? Às vezes a pessoa está preocupada no preço do leite, no preço do ingrediente e não está olhando muito equipamento. Ele vai comprar uma queijo-mate, por exemplo, ele faz cotação de vários, mas não avalia qual é a melhor, qual que vai me entregar o melhor rendimento. Faz uma visita no seu vizinho, ou que seja um pouco mais distante. Deixa eu ir lá ver. Lá tem? Deixa eu ver a dele funcionar. Eu acho que às vezes tem uma concorrência, né? Não vou naquele assim não e tal. Beleza, não vai nesse, mas tem outros que vai ter para você aí. Sim, vai mais longe. Um pouquinho. Porque eu acho que assim, o momento antes de você comprar é o momento que você tá ali para tomar a decisão. Você tem o direito de chorar preço, de olhar um, de olhar o outro, fazer cotação. De ver o equipamento trabalhando. Trabalhando. O seu fornecedor tá te oferecendo? Pergunta onde tem. Eu quero ir lá ver. Você me leva lá para ver? Beleza, eu vou lá ver. Porque assim, não tem como, Sara. Às vezes não é que é ruim, mas o cara que já está mais evoluído, que ele precisa de uma entrega melhor daquele equipamento, ele tem que buscar ver aquilo que vai entregar para ele e fazer essa conta. Hoje o mercado, assim, as margens são cada vez mais curtas, então você não pode abrir mão de um rendimento ou de uma qualidade do queijo. Tudo isso vai fazer diferença. Exatamente. É ao longo do ano ali, né? O que você investiu, o que você perdeu de rendimento por causa de equipamento ruim e o que você vai ganhar, né? Já vi situações assim, a pessoa ficou na dúvida de comprar uma monobloco mais cara, comprou a mais barata. Aí passou um tempo, ele começou a refletir, a ver que aquilo estava gerando uma dificuldade para ele, tanto de rendimento quanto também de qualidade do produto. Sim. É aquilo, ele tinha que ficar adaptando o processo dele, a massa que ele ia passar ao equipamento. Pois é. Ele ficou limitado. E aí ele falou, Sonaim, você acredita que eu vou ter que comprar daquela outra e essa daqui
eu vou ficar com ela aqui encalhada, porque vou tentar vender. Então, assim, se eu já tivesse comprado daquele melhor, O tanto que você já tivesse tinha feito um ganhado, né? esforço, o tanto que eu, né? Aí ele já tá, a pessoa fala até assim, vou parar até de pensar nisso do que eu perdi e vou seguir de agora em diante, né? E acontece mesmo, verdade. E aí, outro ponto que eu acho também que é importante você falar, você tá até falando de filadeira, né? Mas é o controle de fermentação, né? A gente, até um ponto interessante que você tocou, às vezes o pessoal não sabe nem como medir o tempo de fermentação. Algumas pessoas, já vejo na fábrica assim, essa mussarela demorou 1h30 para dar o ponto. Eu falo, mas 1h30? Ela desceu aqui, a massa na adrenoprensa, daqui 1h30 eu estava filando ela. Mas peraí, a gente mede o tempo de fermentação a hora que você coloca o fermento no leite. A partir daquele momento já está contando, entendeu? Então você tem que ter esse controle até mesmo para você dimensionar assim. Você tem 2 queijo mate. Quanto tempo você demora para filar? 1h para filar aquela queijo mate. Essa outra queijo mate que vai chegar logo atrás, ela tem que ter um intervalo de 1h da hora que você adicionou o fermento aqui para a segunda. Porque na hora que você terminar, essa outra já está chegando. Se você coloca uma diferença de meia hora, essa segunda já deu o ponto meia hora atrás. Ela vai segurar o pH, vai baixar um pouquinho. Mas enquanto ela está fermentando, você está perdendo rendimento. Ela está escorrendo ali, soro, perdendo a umidade. E às vezes ele acha que ele está adiantando um processo ali, né? De colocar os dois ao mesmo tempo, querendo aproveitar às vezes um turno, né? E aí ele tá perdendo. O que manda ali vai ser a hora da filagem. Às vezes a pessoa fala assim, não, já vai colocando fermento, já adianta. Não, mas não adianta. Lá na frente, o seu equipamento não está dimensionado para receber aquele volume de massa de uma vez. E outra coisa, né? O tanto que é importante respeitar o tempo, né? Se o Naim chegou na sua fábrica e falou, cara, você tem que esperar 35 minutos, né? Por qualquer coisa. 35 minutos é 35 minutos, não é 30 minutos, não é 40 minutos, não é 38 minutos, né? Assim, os detalhes são muito importantes, né? O detalhe de tempo. E às vezes a pessoa olha lá e pensa assim, já tem meia hora, vou esperar mais 5 minutos. Não, vou desligar esse aqui, vou tirar daqui, né? E aí é a hora que você perde. Aí você vai perdendo 0,1, 0,2, 0,5%, entendeu? Aí você... No final do... Você falou, no final do mês, no final do dia, no final do mês... E aí você tem também produtos diferentes do dia a dia, durante o dia. Você tem uma mussarela, uma massa que filou com tal umidade, a outra estava com umidade menor, a outra maior... E às vezes, por exemplo, pelo fato de tudo ser preenchido só em papel e a pessoa às vezes não conseguia observar no dia a dia e tal, aí quando chega no final do mês, você teve problema com um lote, mas que dia? Não aconteceu nada de diferente. Você tá lembrando, fulano, se aconteceu alguma coisa diferente? Né? Mas é isso. Às vezes um tempinho a mais, um tempinho a menos, vai comprometer um lote e você não consegue lembrar, porque não lembra. Né? E às vezes, assim, eu acho interessante, quando você vai avaliar rendimento, você pergunta assim, qual é o seu rendimento hoje na mussarela? Aí a pessoa fala lá, é 9,5. Aí você vai conversando e então, tal. Aí a pessoa às vezes te mostra, deixa eu te mostrar aqui ao longo do mês. Aí ele pega os últimos dias, né? Os dias que deu o melhor rendimento, que foi 9,5. Mas ele esquece que teve dia que deu 9,8, 10. Aí na hora que ele puxa o mensal, ele não tá 9,5, ele tá 9,7. Porque na mussarela, essa variação aí é o que é péssimo. É aí que você perde o dinheiro. É aquele dia que deu 10 na sua média, você não recupera mais ao longo do mês. Você não vai conseguir tirar aquela diferença. Então o importante do fermento é ele ser constante, sempre ser previsível, né? O fermento, esse aqui, hora ele fermentou rápido demais, hora devagar demais. Ele tem que ser previsível, você tem que saber quanto tempo ele vai demorar. Eu acho que é você criar o padrão dentro da sua produção, né? É quanto tempo que eu gasto para cada coisa, né? Até, assim, uma questão interessante do fermento, Sara, que a gente falou da hora da adição e tudo, a gente tem que ter uma preocupação também com bacteriófagos, né? Que é um que é um vírus que ataca o nosso fermento. E ele está dentro das fábricas naturalmente. Pela questão de higiene, ele pode se proliferar. Então, a gente tem que ter várias situações. Você tem que fazer as rotações do fermento, né? Por exemplo, a gente tem o fermento STI. Tem o STI 6, 7, 8, 9 e 10. Então, você muda essa rotação porque o bacteriófago ele é específico de uma cepa. Quando você muda a rotação, você mudou as cepas do fermento. Então, você engana aquele bacteriófago. Então, tem a questão da higiene e a questão que eu ia falar mesmo é assim...
quanto mais tempo o seu fermento ficar exposto no leite fluido, mais vulnerável a esses bacteriófagos ele fica. Então, às vezes, se você demora 1h30 para encher sua queijo mate, beleza, você adianta a fermentação, na hora que a massa desce, ela já está praticamente no ponto. Mas ele ficou exposto Mas ali. ele fica muito exposto. Caraca. Aí, às vezes, você faz beleza, adiantou, faz 2. Mas aí, depois você trabalha vários anos, meses nessa mesma situação, uma hora vai acontecer do bacteriófago começar a atacar aquela rotação sua de fermento. E aí ela vai travar, e aí vai embora seu lucro. Seu suado dinheirinho, como eu digo aqui. Então, assim, o fermento, ele te dá as rotações, ele te dá a robustez, mas tem que ter o manejo correto também. E, assim, toma cuidado, porque às vezes você quer adiantar demais, você pode atrasar. Então, é trabalhar na maneira que for orientado. A gente é o fornecedor do produto, Sara. A gente sabe o que ele precisa para te entregar o melhor performance, né? Então, a gente não está ali de balela, de enganação. Aquilo foi estudado, sério, né? Foi orientado. Tem uma ciência por trás, né? Isso. Não é só o que o Naim tá falando, né? Não é assim, não é uma coisa que eu pensei nisso, achei e estou falando. E assim, Exato. O bacteriófago é mais sério do que você imagina. Principalmente assim, o pessoal às vezes desnata ou pasteuriza o soro no mesmo pasteurizador de leite. Transporta no mesmo. E aí, assim, o soro tem muita presença de bacteriófago. E ele não é eliminado facilmente na pasteurização. Só com uma limpeza severa mesmo, com altas temperaturas ou com soluções sanitizantes, né, que você vai conseguir eliminar. E a gente sabe que no dia a dia ali, na correria, não tem como você fazer a limpeza 100%, ou às vezes aquele equipamento tem alguma formação ali de alguma rugosidade que agarrou um biofilme, isso se torna cada vez mais difícil. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, de querer adiantar a fermentação e às vezes lá na frente você acontecer de ter um problema mais grave ainda. Legal demais. E temperatura ideal para filagem? Então, é uma coisa também que eu vejo o pessoal pecando muito. Às vezes a pessoa fica muito preocupada com a temperatura da água de filagem. E a preocupação maior que a gente tem que ter é com a temperatura da mussarela lá na ponta. Né, na hora que ela sai lá na monobloco, você espetar um termômetro nela e olhar. E aqui não existe uma temperatura ótima nem ruim, tem uma faixa de temperatura. Eu considero assim que abaixo de 56 graus é complicado, porque você começa a passar a massa crua. Porque essa filagem é como se fosse um outro tratamento térmico dentro do processo. Então você elimina algumas outras bactérias que sobreviveram ao processo e também elimina parte do fermento, porque senão ele vai continuar agindo na mussarela ao longo da vida de prateleira dela, e ele pode causar amolecimento, abaixamento de pH excessivo, trincas, né, se esse pH abaixar demais. Então, assim, eu gosto de indicar uma faixa de temperatura da mussarela lá no final entre 56 e 60, 59 graus. Você passa muito de 60, ela pode ficar mole, puxar muita água, e aí tem uma preocupação que eu tenho também, quando ela sai muito quente, é que você precisa resfriar essa mussarela. Você sai com ela muito quente, você vai ter uma dificuldade maior de água gelada para poder resfriar ela. E aí ela entra quente na salmoura e acaba te gerando outros problemas. Geralmente quando o pH vai abaixando, você vai diminuindo um pouco essa temperatura de filagem, né? Porque ela fila com mais facilidade e aí você acaba diminuindo. Você também aquecer mais, ela vai puxar mais umidade e tudo. Então, assim, geralmente essa faixa é isso, olhar na mussarela entre 56 e 60 graus. E você até falou de salmoura e tal. Tem algum detalhe já para você alerta sobre salga? Tem algum detalhe, sim. Que é um ponto que o pessoal às vezes acaba não... a salmoura é só para salgar o queijo, né? O pessoal acha, né? Mas a salmoura, principalmente para todos os queijos. Mas vamos falar aqui mais de mussarela, que eu acho que a gente focou mais na mussarela. Mas vamos lá. A salmoura precisa ter uma temperatura de trabalho para mussarela. Geralmente 10 a 12 graus. Você precisa ter uma quantidade de sal ali compatível, né? Você fazer aquela análise do aerômetro de Balmer, né? Geralmente a gente indica de 20 a 22 para mussarela. Controlar a acidez da salmoura. Às vezes o pessoal erra demais nisso, esquece. O queijo está entrando, beleza.
mas a salmoura ela tem que ter o mesmo pH do que a sua mussarela. Os meios têm que estar em equilíbrio. E uma outra coisa, que é um fato que eu sempre alerto o pessoal, meus clientes e quem eu tenho oportunidade, colocar cloreto de cálcio na salmoura. Porque aquilo vai ajudar a dar uma casca na sua mussarela que vai impedir que você tenha perdas de umidade, né, de água, e também você consegue dar uma estrutura melhor de casca para a sua mussarela. Porque se a sua salmoura não tem cálcio, a sua mussarela tem. Ela vai perder cálcio para o meio. Para a salmoura. Então precisa de entrar em equilíbrio. Para ter cálcio para a mussarela ganhar cálcio da salmoura. E não perder para a salmoura. Porque isso acaba afetando muito a estrutura do queijo. Outra coisa também que eu vejo. O pessoal coloca a mussarela na salmoura e não vira ela. Então, às vezes, aquela parte que ficou por cima não pega sal, não pega esse cálcio que tem, não ganhou essa estrutura. Aí o pessoal joga sal por cima, é uma solução aceitável, né? Mas tem uns que às vezes acabam esquecendo, não jogando. Aí fica aquele lado mole e o outro é firme, né? E aí é coisa de estrutura que você vai perdendo ali, né? E tudo em detalhe, né, Naim? Olha para você ver. Então, basicamente, os pontos críticos da salmoura, né? Não estou levando em consideração contaminação, e de vez em quando tem que trocar, porque senão também a gente vai fazer um podcast só de salmoura. Mas assim, basicamente, fica atento, temperatura dela de trabalho, acidez e pH, que às vezes o pessoal olha só o pH e aí pode chegar num ponto que essa salmoura meio virou uma solução tampão e o pH não oscila. Mas e outra a coisa, os oscila. Equipamentos que você vai olhar, gente, tem que estar aferido, porque às vezes você acha que está olhando e está errado. Exato. Né? E aí você está medindo. Você está medindo e você pensa, não, mas não é isso aqui não. Né? Tá dando errado, mas não é isso aqui porque está mostrando o resultado certo. Mas às vezes o seu equipamentozinho tá descalibrado. Então, assim, o pH deveria ser o mesmo da mussarela, né? Ou naquela faixa ali. E a acidez não deixar passar de 25 Dornick. Do mesmo jeito que faz a acidez do leite, faz a acidez da salmoura. Né? E fazer essa adição de cloreto de cálcio vai depender do volume que você usa. Então, assim, você precisaria da orientação do seu fornecedor aí para definir essa dose. Vai depender muito do tamanho, né? Porque ela é proporcional. Mas seria em torno de 0,3% do seu volume uma vez por semana. Tá? Entendi. O pessoal às vezes quer calcular um cloreto de cálcio 40%. E a questão também de olhar o sal. Às vezes a pessoa olha uma vez por semana. Aí vai ver que aquela salmoura já está com um teor de sal baixo. Tá? E o que a gente fala, Sara, o pessoal não tem muita atenção na análise de sal. Da mussarela principalmente. E o sal, ele é um conservante. Ele te ajuda a manter a sua estrutura de queijo. Sim. E quanto maior for a sua umidade, mais sal deveria ter no seu produto. Porque o sal, ele diminui ali a sua água livre para as bactérias fazer as reações, né? Fazer a multiplicação. Então você acaba tendo mais segurança, né? Além dele ser um inibidor bacteriano, que vai melhorar o seu shelf life, melhorar a conservação. E aí a gente volta lá a falar, tanto que todos os pontos, né, dentro de uma produção, né, é importante, né? Todas as pessoas, todos os processos são extremamente importantes. Olha só da salmoura, a quantidade de coisa que você pontuou aqui. É só uma etapa do processo. Pois né? Uma etapa, né, assim, que tem que ter atenção, né, nela. E aí, o que você diria que é recomendado, né, para manter uma boa estrutura de mussarela, né, já que a gente acaba falando mais de mussarela, de GES e de UMD? Então, não sei se já deu para perceber, eu não sou aquela pessoa engessada que fala, não, tem que ser assim. Não, e eu acho que é exatamente isso, não é? Não existe uma receita. Existe uma dica que eu vou te dar, o que você precisa prestar atenção. Né? Eu gosto de estudar as possibilidades, entender a realidade de cada cliente. Sim, do produto que ele faz, o que ele quer, né? Porque a gente tem que respeitar ali a identidade daquela empresa. Você pode até indicar alguma mudança, mas né, aquilo tem que ser gradativo e a pessoa tem que estar envolvida e entender o porquê daquilo. Então, assim, geralmente o GES fica em torno de 40, 43, 44, mas assim, não tem como te falar que, Sara, o GES ideal é esse. Entendeu? Porque existe diferente perfil, igual você mesmo falou. Tem a mussarela para pizzaria, tem a mussarela que é para ralar, que é para cubetar, tem a mussarela que é vendida peça a pedaço, tem aquela que é para fatiar.
Então, assim, são diferentes situações. Certo. Aí tem a umidade, o GES, né, que aí vai interferir de acordo com a gordura que você trabalha no leite e também o fator de retenção que você tem daquela gordura. Às vezes você trabalha com um leite de alto teor de gordura, mas está perdendo ali durante o processo por alguma falha ou algum ingrediente que não está sendo compatível. E o OMD, a gente já fala assim, não deixa passar muito de 61, 60, né? Porque aí ela começa a ter uma mussarela com a estrutura mais baixa. A OMD que eu tô falando é a umidade no extrato seco desengordurado, Sim, tá? sim. Até depois, né, alguém que tiver Dúvida, né? dúvida, né? Se não tiver meu contato, acho que pode, até mesmo nas redes sociais aí, Sim, pode perguntar mandar, lá porque que você responde. se eu não ver, a Sara vai me procurar e a gente vou te responde. mandar a pergunta lá. Se eu não souber responder, a gente vai buscar quem sabe. Mas, assim, eu não procuro muito, assim, ter um padrão, falar assim, isso aqui é o cenário ideal. É entender a realidade de cada um, ver aquilo que ela busca, já ver qual é o padrão que ele tem hoje, se aquilo está trazendo algum transtorno ou se está sendo sucesso. E, assim, dentro daquilo ali, trabalhar o que é o cenário melhor para ele. Eu vejo que o pessoal hoje, às vezes, busca muito a questão do creme, né, da gordura, porque tem um alto valor, mas sempre tem que fazer a conta. O que vale mais? Eu ter mais queijo? Mas também não posso colocar uma gordura tão alta, porque aí a minha mussarela pode ficar comprometida. Então, você tem que buscar o seu equilíbrio. Né? Às vezes olhar, o meu vizinho faz assim, eu vou copiar. Não existe. Até mesmo porque os equipamentos são diferentes, o processo são diferentes, as pessoas envolvidas são diferentes, o leite é diferente. Então não tem como você seguir uma receita do outro, tem que ser a sua receita. E tem até isso, né? A gente fala bastante assim, gente, não é se preocupar com o vizinho, né? Olha, aproveita que o Naim vai lá na sua fábrica e tira as dúvidas com ele, né? O que o vizinho tá fazendo não é o certo para você, né? Exato. Você não tem que estar comparando, porque o vizinho, ele falou comigo que o rendimento dele tá 9 e o meu tá 9,2. Né? Não significa nada, né? Dentro dos processos, dos produtos que cada um produz. Não significa também que ele tá falando a verdade para você, né? Então, assim, você e não tem significa que ele tá ganhando E mais não dinheiro. significa que ele tá ganhando mais dinheiro. Às vezes você tá fazendo às vezes você pode fazer um queijo com rendimento maior, né? Assim, mais alto, sei lá, 9,8, você tá ganhando mais dinheiro, Exato. né? Então isso vai muito do seu processo, do seu produto, do seu mercado, né? Porque às vezes também eu falo assim, rendimento é relativo, porque você tem o seu rendimento aqui na fábrica, mas e as suas trocas? Sim, e as suas perdas? Ninguém conta, né? Assim, eu tô com rendimento de 9, mas você recebeu quanto de devolução esse mês, né? Ninguém faz essa pergunta, a gente, né? alguns fazem, né? Alguns fazem e alguns contabilizam isso, inclusive tem algumas fábricas que fazem assim, eu tenho meu rendimento da fábrica e tem meu rendimento final, que é contando tudo desconto, que devolveu, devolução. É lógico que às vezes, né, a devolução você pode... às vezes não chega a ser uma devolução de fato. Mas de qualquer forma, seu frete, sua embalagem, sua hora de produção ali já foi perdida, né? Porque às vezes assim, o tal mercado não aceitou o meu produto por determinada situação. Mas outro aceitou. Mas outro aceitou, porque não é para fatiar, entendeu? Então, às vezes não chegou a ser um prejuízo enorme, mas de toda forma... qualquer prejuízo tem que ser contabilizado, né? Exatamente. Exato. E aí eu queria que você também pontuasse, né, sobre as temperaturas de estocagem, sabe? Isso aí é um negócio interessante. Dentro das fábricas, geralmente, a gente vê o pessoal com essa preocupação e mantendo, inclusive no transporte, né, tendo essa preocupação. Sim. Que assim, aquilo tá nas mãos dele de poder corrigir e é o manter. produto dele também, né? Ele tem todo aquele cuidado ali, em questão de... Tem todas as questões de fiscalização, né? Ele tem um cuidado. Né? Acho que a maioria tem essa preocupação e faz. Sim. Acho que cada vez de melhorar mais ainda. O pessoal tem melhorado, investido em frio, né? Tem visto que essa cadeia de frio aí gera um lucro ou prejuízo para ele em determinado momento. A grande questão que eu vejo é nos mercados, sabe? Pois é. Infelizmente, assim, a mussarela é um queijo que ainda aguenta, mas você imagina um Minas Frescal. Mas teve um dia desse que eu encontrei com um conhecido meu, né, que tem laticínios, e ele falou assim, Sara, eu acho que você deve gravar um podcast só falando sobre as gôndolas dos supermercados. Falei, vou tentar falar, né, só sobre isso, né? Mas é isso mesmo, sabe, assim, o quanto que fica, né, sujeito ali a dar um problema que você não tem controle, né, que o dono de laticínio não tem controle.
E igual você falou, frescal, então, meu Deus, é o que mais né? sofre, eu acho, dos queijos. Mas assim, mas de qualquer forma é triste. Igual você vai, né, você vai lá, ajuda o camarada, faz, né, você sabe que o processo dele tá todo certinho. Na hora que você chega lá no agon, você vê que a mussarela perdeu a temperatura, toda molenga. Dá vontade de chorar, viu? Toda vez que eu tô em gôndola de supermercado, que eu fico observando, pensando, ai, meu Deus, que dó. E aquilo é o que você vê também, né? Porque tem os bastidores também, né? Na maioria das vezes é pior, né? Às vezes. Às vezes tem carne misturada com queijo, aquilo tá aberto, um em cima do outro, a pessoa não tem esse cuidado. Enfim, não são todos também. Mas acontece, né? Mas infelizmente, a maioria das vezes, se você for com um termômetro, um dia sai com um termômetro digital e olha, o queijo tem escrito lá atrás qual a temperatura de armazenamento. Eu te falo que 80% dos lugares que você for não vai estar dentro da temperatura ideal. Então, assim, e é algo que um pouco foge do empresário ou de quem está envolvido ali. Como que você vai chegar no mercado e falar, não vendo para você porque Quando sua gôndola. Sua gôndola não é boa. E você não tem como também, você vai ficar lá o tempo inteiro monitorando, medindo isso. É uma coisa que eu acho que a gente precisa de pedir ajuda, né? Eu acho que a indústria de laticínio precisa de pedir essa ajuda, assim, eu não sei para quem, né? Não sei quem fiscaliza, assim, não sei se é o mapa, realmente eu não sei mesmo. Mas eu acho que é um assunto até que a gente precisa de trazer aqui, eu acho, e ajudar, porque é um ponto que realmente, né, o pessoal toma muito prejuízo por causa de temperatura, né? E as trocas é por conta do laticínio, né? E a então, troca por conta quem do tá lá laticínio. no outro lado também, eu acredito assim, não vou também ficar me preocupando com isso, porque se a temperatura não tá boa, eles trocam, vira, né? Então, acaba que virou uma coisa e cultural, né? E é um prejuízo muito grande, assim, sabe? É um negócio muito sério, eu acho, para laticínio. Eu acho que a indústria tem esse pipinão aí para poder eu acho falar. que assim, isso tem que ser olhado com mais carinho. Acho que os donos de laticínio, né, o ramo, assim, é muito desunido em algumas situações, né? Eu acho que deveria ter um trabalho em cima disso, talvez até mesmo de conscientização, até do consumidor final mesmo, de cobrar isso lá do mercado, né? Sim, de fazer campanhas, talvez, né? E assim, é aquele negócio, você é tão fiscalizado dentro da sua fábrica pelo CIF ou IMA, o CISB, né? Ou SIM, né, que é o municipal, enfim, em outros estados são outros nomes, mas ter também essa cobrança dentro desse supermercado, dessa rede, desse distribuidor, enfim. Porque eu falo assim, se tem uma coisa que a indústria faz é tratar de forma séria, né? A produção ali, a temperatura, eu falo até entregar, né? Tanto a higienização dos caminhões quanto a temperatura dos caminhões ser verificado diariamente, né? Com até mesmo critério. Porque aquilo ali vai definir um rendimento, vai definir o seu preço final, vai definir a sua possível troca no futuro, então aquilo é dinheiro, né? Você tem que cuidar bem dali quando tá na sua mão, né? Exato. Mas saiu dali, infelizmente, você fica um pouco limitado em poder ter ações para fazer essa melhoria. Ô, Naí, pra gente ir fechando, eu queria que você falasse assim sobre treinamento de equipes e boas práticas, sabe? O que você acha que não pode passar de jeito nenhum? É claro que boas práticas é até difícil falar, porque Fossara, você não fala de boas... né? Muito amplo, é muita coisa. Mas assim, tem alguns detalhes que de repente você destaca. E eu acho que treinamento de equipe também é outra coisa que a gente precisa de evoluir, alertar. Né? Não, assim, é aquilo que eu até falei no início, né? Você precisa envolver as pessoas ali. Porque às vezes você tem um problema e aquele funcionário ali que vai te trazer a solução é a pessoa que está no dia a dia. Aí quando você não envolve ele, às vezes ele se sente intimidado de trazer essa Às vezes ele está enxergando, só não teve coragem de falar, não teve oportunidade. É lógico. Né? Eu acho que às vezes os gestores têm que ouvir mais as pessoas. E o chão de fábrica, a gente sabe trem demais. Né? Ele vive demais. É lógico que você não vai ouvir tudo e fazer tudo, né? Assim, você pode ouvir tudo, mas filtrar e executar aquilo que você acha prudente, né? Porque assim, aí vai ouvir coisa do arco da velha, né? Mas você tem que ter um filtro ali, entender, mas sai muita coisa boa quando você envolve as pessoas, você conversa. E você treinando, assim, você pode cobrar. A partir do momento que você treina, que você explica, ensina, você tem ali condição de estar cobrando. Mas às vezes você vai cobrar uma pessoa que você nunca explicou aquilo para ela. Como é que você vai cobrar? Então, assim, você precisa capacitar. E uma coisa que é importante, Sara, a gente vê muito rodízio de funcionário. Ainda mais laticínio, que é um negócio que trabalha sábado, feriado, é difícil, né? Aí o pessoal às vezes não fica muito tempo, né?
Aí a gente vê esse muito novato. Você entra uma turma, aí depois é outra turma. Então, assim, precisa ter muito cuidado com isso, porque essas pessoas são novatas, já tem que receber um treinamento prévio, Um bom treinamento, uma né, preparação, uma conscientização, porque, assim, ele entra lá, ele não está fazendo por maldade, ele não sabe o que aquilo pode ocasionar, questão de higiene pessoal. Eu ia falar isso, só questão de higiene, pessoal, tanto que é séria dentro de uma produção, né? Exato. E fora entender todo o processo ali, né? Assim, olha, o fato de você ter que esperar alguns minutos, ou de você ter que ficar parado aqui olhando a temperatura desse equipamento, não é à toa, né? Tem um porquê. Eu acho que é muito isso. A gente gravou um podcast sobre PAC, e a gente falou disso, falando assim, olha, o quanto que a equipe precisa de entender os porquês, né? Você não pode simplesmente entregar uma planilha para você e falar assim, Naim, preenche aqui para mim tudo tal. Às vezes o cara foi treinado para preencher só conforme. Ele não sabe nem por que ele tá preenchendo e nem a importância daquilo. Isso. Então eu acho que é isso mesmo, é treinamento, explicar o porquê, né? Dele entender assim, por que a indústria de alimento tem essas exigências, né? Não é só uma chatura da qualidade, do controle de qualidade, do gerente, do dono, né? Tem os critérios que precisam ser seguidos. Porque, igual você falou, exatamente isso. Às vezes a pessoa não faz, não é por maldade, né? É porque ela não sabe o que é para fazer, né? E aí você passa essa consciência para ele e sim, também tentar usar uma linguagem prática. Ah, na sua casa, você faz isso? Na sua casa é assim? Igual eu trabalhei com qualidade do leite no campo, né? Com o produtor. O que eu fazia, eu falava, gente, não adianta eu ficar usando termos aqui mirabolantes, né? Ou contando histórias muito, né? Que não é a realidade dele. Mas é isso mesmo, você fala, olha, na sua casa, né? Se todo dia o senhor tem coragem, porque às vezes eles não lavam o tanque, né? Ele tira o leite, o caminhão passa, ele pega e coloca o leite lá. O senhor tem coragem todo dia de pegar o prato sujo que o senhor mesmo comeu ontem, ficou sujo lá na pia. O senhor tem coragem de pegar ele e colocar outra comida dentro? Ele, não, você tá doido? Que nojo. Pois é. Mas é isso, né? Não tem diferença, né? Bebe um copo de leite hoje e não lava ele, amanhã você toma leite de novo. Então, assim, são esses detalhes que a pessoa vai conscientizando. E ele tem que entender que o que ele não quer pra ele, né? Ele também não pode desejar pro outro, né? Eu acho que quando você faz esse trabalho, é constante isso. Não, vou chegar lá amanhã no meu laticínio, já vou parar tudo, chamar o pessoal e treinar. Não é assim num dia só. E também não é com conversa ríspida, né? Ali, não é isso, né? É diariamente ali você observando detalhes, né? E sabendo que cada um tem um jeito de receber informação, né? Entender por que você está pensando assim. Você concorda? Não, e tal. Tentar explicar, e às vezes aproveitar mostrar. Vocês, né? Porque eu acho assim, vocês, né? Os ingredientes, vocês são extremamente bem preparados, treinados. Vocês são jeitosos para lidar ali. E eu acho que vocês podem ajudar muito nisso. Então, eu falo assim, ô Naim, me ajuda ali naquele setor, né? Que eu acho que você, entendeu? Tem essa liberdade, né? A gente faz, né? Mas eu sinto assim, que algumas empresas precisam... Porque assim, é muita correria. Sim, entra exatamente. Nessa época agora que tem volume aumentou, e aí vamos produzir, às vezes se esquece de fazer o treinamento, a capacitação, porque é isso que vai determinar lá na frente, essa troca de funcionários. Às vezes tem que ficar cada vez mais atento a isso, porque é um ponto importante. As boas práticas de fabricação estão envolvidas dentro disso tudo. Não adianta você ter escrito lá um bom PAC, um PPHO, lindo no papel. Tudo lindo, maravilhoso, tudo certinho, seguindo seu colaborador nem sabe o que é. Mas se ele não sabe, se ele não está envolvido, se ele não está executando, você está só preenchendo lá conforme, de vez em quando põe um não conforme aqui só para... Né? Para não falar, né? É isso que a gente fala, assim, tem toda a questão das auditorias, da fiscalização, né? Que o pessoal tem muita atenção nisso, muita preocupação, mas não pode ser só isso. Né? Porque o lucro dele, o prejuízo dele tá nos detalhes do dia a dia, nos detalhes do preenchimento do papel, né? Você tem que, né, passar a entender que aquilo, beleza, você tem que atender uma legislação, mas todas essas necessidades vão te proporcionar algo melhor, um lucro lá na frente. Sim. Você tem que parar de pensar assim, eu falo exatamente, só faço isso porque fiscal pede. Igual o PAC mesmo. Você vai pegar o PAC e você fala assim, caraca, é perfeito, né? É controle, né? É o meu autocontrole aqui. Eu sei tudo que pode acontecer de problema, o que eu já tenho que tomar de medida. Então, assim, realmente é um negócio bem, se for bem feito e bem executado, né, ajuda muito o dono de laticínios com certeza. a
a controlar, medir ali, né, tudo que está acontecendo. Mas tem que ser isso, igual você falou, não pode ser só assim, eu tô fazendo isso aqui só porque a fiscalização mandou. Antes era muito isso, né? Agora o pessoal, eu acho que o pessoal tá bem mais consciente, né? Já está mais consciente, já está entendendo, já tem valorizado mais os resultados que acontecem. Quando você faz um trabalho bem feito nessa parte de qualidade, até assim, converso com alguns profissionais que são direcionados mais para essa área de qualidade, e falo assim, não, estou cansado, o dono de laticínio acha que eu estou só gerando despesa para ele. Mas não, aí hoje já começou a entender que se você faz uma análise no seu laboratório, você consegue detectar um problema antes que ele se torne mais grave, evita um prejuízo maior. E exatamente, eu até gravei esses dias com a menina de qualidade e ela falou, Sara, a gente não pode ser enxergado só como despesa, né? Só como pessoal que gera despesa. Não é isso. Agora, assim, também não adianta fazer análise, não adianta anotar análise e não ter uma ação, né, corretiva. Não ter uma ação, não analisar os dados, né? Tem que medir. Acontece muito isso. Faz muita análise, mas ninguém olha. Ninguém toma nenhuma decisão, aí também não adianta. Aí realmente é um custo. Aí você faz para não olhar, né? Não diminuir a frequência, mas quando a gente fizer, vamos avaliar e vamos tomar uma decisão em cima disso aqui. É verdade. Naim, dentro de tudo que a gente, né, de todo o seu conhecimento sobre rendimento, né, de tudo que a gente já comentou aqui, tem algum detalhe que eu deixei passar, que você acha importante destacar aqui? Sara, então, basicamente a gente tratou daquilo que é de forma geral, né? De forma geral, falamos de quase tudo, né? Mas assim, o que a gente sempre fala é qualidade do leite, equipamento, ingrediente, profissionais capacitados, cuidado com a higiene, estrutura de fábrica adequada. Não estou falando que você tem que ser ótimo em tudo, não, mas ter aquilo com condições ideais para você fabricar aquele produto que você se propôs a fazer, avaliar o comercial, a parte financeira de calcular o que você pode, o que não pode. Tem essas questões fiscais também que eu não sei te falar exatamente, mas alíquota de ICMS, alguns retornos de PIS, COFINS, que isso eu acho que a maioria dos laticínios já se atentaram, já fazem, né? Mas ter atenção nisso tudo, porque qualquer detalhe ali hoje no mercado tão competitivo que a gente tem pode fazer a diferença. Fazer uma compra de leite estratégica, né? Não só olhando preço, nem só volume, buscando também as ferramentas para te dar o direcionamento de transporte, de localização de cada um, porque tudo isso... Eu falo igual aqui mesmo no Evomil, que a gente tem a solução, né, de gestão do produtor, né, desde a compra do leite até o leite chegar lá no seu silo. Então você consegue traçar rota, você consegue acompanhar tanto a sua coleta, quanto você consegue acompanhar a sua equipe de campo, né? Então você consegue medir ali o que todo mundo está produzindo, o que está, né, acontecendo, né? O gestor consegue abrir a plataforma dele ali da Evomil, consegue acompanhar todo o trabalho que foi executado, todos os dados, né? Então são ferramentas que ajudam no dia a dia. Porque igual a gente falou no início, é uma correria, né? Você tem fases, né? Todas as fases do laticínio são difíceis, porque ou você tem volume de leite que dificulta, aí você tem volume de leite, mas você tem coleta comprometida, qualidade, né? Tudo que fica mais difícil. Ou você vive um momento de pouco volume, que também é outra dor de cabeça, né? Então, assim, são fases... Eu falo que o ano inteiro do laticínios, ninguém morre de tédio, né? Porque sempre tem uma dor de cabeça ali grande para resolver todos os dias. Mas é isso, você tem que ser capaz de ter informações mais rápidas para você tomar decisões assertivas e mais rápidas. Com certeza. Porque igual você mesmo disse, cada dia o mercado está mais competitivo e eu preciso de ir regulando. Igual a gente falou assim, porque antigamente era muito diferente. Realmente, é porque tudo mudou, né? E o mercado hoje em dia está muito mais competitivo. Os custos aumentaram. Então, quando o custo aumenta e você não consegue colocar isso no seu produto, porque o nosso consumidor não consegue pagar, né? E aí fica tudo mais apertado mesmo. Então, é nos detalhezinhos. É detalhe de frete, de qualidade, de rendimento, né, de treinamento, de boa equipe. Às vezes o cara fala assim, meu Deus, eu tô gastando demais esse ano troquei equipamento, melhorei a qualidade do meu leite, troquei minha equipe, não sei o quê, melhorei, né, troquei meus ingredientes, só que ele tá fazendo, às vezes, um investimento pro próximo ano, né, pro próximo período que ele vai viver. Né? Às vezes, então tem todos esses detalhes. E tem outras etapas ali, né? Tem o antes, né? Igual você mesmo falou, você tem a ferramenta
para você poder medir aquilo. Porque às vezes, se você for muito no instinto, você pode achar e pensar pela sua experiência que Exato. aquilo é melhor ou pior. Mas quando você põe ali numa plataforma, que você consegue avaliar, visualizar melhor, e aquilo já te faz as indicações do que é melhor, do que não é, se torna o seu trabalho muito mais fácil e mais seguro, né? Sim, então, sim. hoje a gente tem que buscar realmente essas alternativas de ferramentas, de profissionais qualificados. Ou pelo menos você, olha, eu peguei alguém que não tem experiência, que não tem problema nenhum, né, gente? Então, o que eu preciso? Eu vou treinar ele nos pontos que eu preciso aqui da minha fábrica, né? Então, Vou qualificá-lo para isso. Vou qualificar. Do mesmo jeito que a gente fala de qualificação do fornecedor, né? Tem qualificação do seu colaborador ali também, né? E hoje a gente tem profissionais, assim, muito recém-formado, muita gente à busca de emprego. Às vezes pessoas que não têm formação, mas que estão no meio ali, que quer, e que você tem totalmente condição. Muita gente boa. Muita gente boa nesse Agora, esperar que a pessoa vai vir pronto do jeito que eu preciso, aí é difícil. E às vezes nem quando você pega de uma outra empresa e traz para a sua, ele está ali habituado a trabalhar daquela forma, daquele jeito que ele acostumou, você tem que moldar ele ao seu jeito de trabalhar, aquilo que você quer. E as coisas a gente não pode falar assim, eu sempre fiz assim, sempre fui assim, e não mudar. A gente tem que estar em constante evolução. Eu gravei um episódio com a Ayla Fernandes, né? Ela é lá do Milk Point. Uhum. E aí ela falou isso, né? Ela falou assim, o que nos trouxe até aqui, né? Não é o que vai nos levar daqui para frente, né? Eu achei assim incrível, só falei, caramba, né? Isso mesmo, né? E o pessoal, o nosso setor tem muito isso, né? Fala assim, mas eu sempre fui assim. Você vê isso tanto nas indústrias quanto nos produtores. Mas eu sempre fiz assim, eu não vou mudar. Às vezes você chega lá com uma ideia, né? Por exemplo, a gente, né, da Evomilgas, né? Fala, não, mas eu sempre fiz assim e não vou mudar. E não é isso, né? O mundo mudou, o consumidor mudou, o comportamento mudou. Então, não dá pra... Um pouco eu até entendo que as pessoas às vezes estão calejadas, porque assim, é sempre alguém tentando vender algo, vender uma ideia e passando a perna, né? Eu acho que a maioria dos donos do laticínio já sofreram muito, que é sempre muito desconfiado, né? Será que esse cara tá querendo isso aqui pro meu bem mesmo ou é para levar uma vantagem sobre mim? Então eu entendo até certo ponto, a gente já teve lá dentro, mas assim, as pessoas têm que procurar fazer as parcerias corretas, conhecer as pessoas, porque assim, quem é bom tem referência boa. Verdade, né? é só procurar, isso que eu falo, gente, olha só, não tenha medo, né? Pergunte, olha, quem que já é seu cliente, né? É fulano de tal, então deixa eu ligar para ele, perguntar, deixa eu saber. Tá tudo bem sobre isso, né? Sempre desconfie quando alguém te prometeu o céu, mundo, né? O mundo, porque assim, milagre não existe, tudo através de trabalho, duro, árduo, dia a dia, acompanhamento. Igual ele falou, não existe milagre, né? Nem só no equipamento, nem só no fermento, nem nada, né? Tudo depende de trabalho e de dedicação, né? Não depende também, só colocou aqui o fermento coagulante e resolveu tudo. Não, você precisa de trabalhar, ajustar para que aquilo funcione melhor. Preciso fazer tudo isso de uma vez? Não. Faz aqui o que é possível agora, mas vai se preocupando para essa constante evolução. Verdade. Naim, mais algum detalhe que a gente precisa de deixar claro aqui nesse podcast? Eu acho que para hoje seria isso, e depois, igual eu falei, se o pessoal gostar e quiser mais alguma coisa, eu estou sempre disponível. Com certeza o pessoal vai gostar. Igual eu falei, eu acho que tem esse assunto aí sobre esses mercados que eu acho legal demais a gente trazer, né? E em algum outro momento você já está convidado para voltar aqui e a gente falar, né? Sobre... Assim, na verdade, tem muitos outros detalhes, igual o CIP mesmo, eu acho que é um assunto extremamente sério, que a gente precisa de falar aqui também. Na verdade, assim, igual você falou, se a gente for falar só de salga, dá um podcast, só de equipamento, dá um podcast. Por isso que eu falo, o Papo de Laticínios tem assunto para 10 anos. Tá muito mais, pro resto da vida, porque assim, o que é hoje, amanhã já mudou, então esse ramo nosso não acaba nunca, né? Exatamente, maravilha. Mas demais. Que bom, né, que isso acaba nos motivando a melhorar, estudar, capacitar. Exatamente. E a gente gosta muito da cadeia, né? Então a gente vai fazer de tudo para as coisas se manterem, né? O que a gente quer que todos os laticínios fiquem cada dia mais saudáveis, né? Que seja um negócio sustentável. É isso que a gente deseja. Então, a gente está aqui não é criticando ninguém, não é apontando, você está fazendo errado e tal. Não. A gente quer alertar e ajudar no que a gente pode, né? O que a gente está fazendo é entregando informação, né, Naim? Exato. Doando o nosso tempo, né? Doando
a sua experiência aqui para E ajudar. e a gente compreende, a gente já teve do outro lado, né? Você já Exato, teve exato. e eu já tive, então Exato, a gente sabe. já sabe como é que funciona do outro lado, as dificuldades. Exatamente, a gente conhece bem, né, as Então, dores. então, assim, tudo que a gente fala aqui, às vezes, não é para magoar, para chatear ninguém. Pelo contrário, né? É só para dar um alerta e passar aquilo que a gente já passou para evitar que E vocês assim, passem coisa que, também. por exemplo, que eu tenho certeza que quando você montou, qual você contou a sua história, né, no início, quando você montou seu laticínios, quando você tinha 20 anos, e quando eu entrei no laticínios, né, o quanto que eu gostaria de ter tido a oportunidade disso, entendeu? Olha, deixa eu assistir um podcast, deixa eu ver o que eu preciso de Exato. saber, né? Eu não tive isso e você não teve isso. Agora, quem tá entrando agora, quem tá aí, tem essa possibilidade, né? essa oportunidade, né? Verdade. Aquilo, a gente... São momentos, são fases, né? Que a gente... Outra época... E aí a gente acabou não prosperando, né? Mas a gente... Mas que bom que a através gente dos tá aqui, nos né? nossos, Ajudando outras pessoas, exato. né? Através dos nossos erros e acertos, a gente pode ter alguma forma de ajudá-los, né? Exatamente. E é isso. É isso que, né, tanto a Macalé quanto a Evomilk, né, através do Papo de Laticínios, é isso que a gente tá aqui para fazer, para ajudar. Com certeza. Né? O principal objetivo é esse. Tá, Naim, muito obrigada, né, pela aula que você deu aqui. Eu acho que uma pessoa que precisa de aprender alguns detalhes, ele vai assistir o podcast, com certeza ele vai falar, caramba, né, eu aprendi muita coisa, que realmente foram muitas informações muito valiosas que você entregou. Então, assim, muito obrigada, né, muito obrigada, Macalé, por disponibilizar vocês, por acreditar, né, na ideia, no projeto. Muito obrigada mesmo. E eu aguardo aqui a Macalé e o Naim aqui outras vezes para a gente bater mais papo, né, e ajudar a esclarecer as dúvidas do pessoal. Eu que agradeço, né, a atenção e, assim, fui muito bem recebido. A gente já tomou um cafezinho ali. Acho que nós vamos tomar um segundo café agora, tá ali né? esperando. E, assim, o Macalé também agradece pelo convite, né? Porque, assim, tá aqui a figura do Naim, mas não poderia estar presente aqui se o Macalé não tivesse autorizado e concedido. E, assim, foi um prazer enorme pra gente. Foi um papo muito agradável, né? Como sempre é, mesmo aqui no Papo de Laticínio, como no papo lá fora. E a gente está sempre à disposição, tenho certeza que o Macalé também tem outros profissionais, outros técnicos pode colaborar, que pode colaborar, que tem Ótimo. outras experiências diferentes da minha, que pode te trazer algo novo. E tá a gente todo mundo convidado. Já fala pro pessoal da Macalé, tá todo mundo convidado para vir aqui para bater um papo com a gente, né? Super legal. E aí, onde que o pessoal te acha, né? Onde que o pessoal acha a Macalé e onde o pessoal acha você, né? Nas redes sociais, né? Para quem quer conhecer e entrar em contato. O Macalé, assim, já é uma empresa no ramo bem conhecida. Eu acho que quem não tiver pode, né, se pesquisar na internet Macalé, já vai aparecer telefone, endereço, a empresa de Juiz de Fora. Está há mais de 50 anos no mercado. Nós somos representantes da Christian Hansen e da Doremos, então a gente vende produto para queijos, produtos fermentados em geral, requeijão, praticamente quase tudo que está envolvido de ingrediente dentro do laticínio a gente tem para oferecer. E o meu contato, se você depois quiser divulgar o telefone e tudo, eu atuo aqui nessa região, aqui leste de Minas, né? Mas a gente está à disposição para atender quem for de qualquer lugar, a gente direciona para quem for. Responder meu Instagram as dúvidas do Brasil inteiro, né? É Naim_Ribeiro. E assim, me pesquisar no Macalé lá, vai me encontrar, sem dúvidas. Tá, joia, Naim. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, né? Pela doação, pelo carinho, né, com a gente. E foi espetacular a aula, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito. Né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E, pessoal, se inscreva no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube e acionar o sininho que vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que a Evomilk prepara para vocês. Nós estamos também no Spotify, então você pode seguir o Papo de Laticínios lá no Spotify. E siga nossas redes sociais, né? Nós estamos no LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook. É só vocês procurarem por @Papo de Laticínios ou @Evomilk_BR ou a minha conta que é @Sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.